Sabe por que a mulher não goza? Porque o orgasmo da mulher começa pelo bom dia que ela recebe, a maneira que ela é tratada. Se você destrava em cima, destrava embaixo. Desse jeito comigo não, porque você não tá sabendo que... sou um cantor famoso. Não, mas é seu, que é seu. Eu fiz o exame de DNA, passou o mês, ela só tirou a foto do exame e mandou assim, ó. Boa tarde, Gui, você não é o pai. Mas eu acho que você conhece realmente alguém. Abre no YouTube do cara. Eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, que é mandar meu pai embora, porque a comida não dava pra mim e pra ele. Se frustrem ali no relacionamento exatamente porque não estão se sentindo bem no trabalho ou alguma coisa assim. Juro, você vai ver uma mulher de 40 hoje, você acha que ela tem 25, 30, de tanto que elas se cuidam. As pessoas param de fazer conta. Então, vamos acontecer e no final das contas, a conta não fecha. Por trás do crachá existe um ser humano, que muitas vezes sorri no caixa, mas chora no banheiro. Chego na conclusão também, pra quem tá ouvindo a gente, principalmente que é solteiro, mude urgente a idade do pessoal do seu Tinder pra 40 mais agora. Existe um insight, um hack que faz com que você rompa com qualquer porta, sabe qual é? Estamos ao vivo! Brincadeira! Não estamos ao vivo, mas estamos aqui com um convidado. Primeiro, com quem eu estou? Com meu companheiro de fé, meu irmão camarada. Opa, fala dele de novo aqui. Quanto tempo a gente não fazia Estamos ao vivo fake, né? Estamos ao vivo fake. Olha, pra você ver, eu tava com saudade já. Tava com saudade também. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Esse é fera mesmo. Esse é conhecido internacionalmente. Vamos falar sobre isso. Ele que é conhecido no Brasil e nas redes sociais como o maior conselheiro. O meu conselheiro, vamos dizer assim. Parabéns, Gui, obrigado e parabéns por esse trabalho incrível, cara, que você tá fazendo. Quem não tá acompanhando, acompanhe, porque não, quem não tá acompanhando tá sem internet, perdendo, né? Tá sem internet. Pelo Quem não sabe tá sem internet, cara. O cara tá estourado não só no Brasil, no mundo inteiro. Estávamos conversando ali, eu quero saber mais sobre isso. Mas primeiro, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, tá batendo esse papo, trocando essa ideia. De verdade, é uma honra estar aqui trocando e falando com você, viu? Amém. Alegria toda minha, obrigado pelo convite. Deixa eu comentar aqui também. Opa, tamo junto. Aí, agora ficou tudo certo. Aproveitar que eu tô aqui em Uberlândia, visitando a minha família. E a gente tava ensaiando já essa troca de ideia já há muito tempo, mas eu sempre tava em países diferentes, mas agora deu certo. Sempre quis falar isso. Eu acho países diferentes. É o primeiro que fala isso, inclusive. A agenda internacional tá difícil e também é o primeiro sobre o que ele vai falar aqui, né? Se não me engano. É o primeiro. Sobre esse nicho, assim, o primeiro que a gente ainda vai chegar lá, vamos chegar nesse momento. Primeiro eu queria já entender, cara, como é que foi essas primeiras... Como é que foi a primeira sensação quando foi pra fora, foi mostrar o seu trabalho? Porque uma coisa é ir pra fora pra viajar. Outra coisa é, cara, o meu trabalho me exigiu ou eu pude ir para estar fazendo o meu trabalho lá e etc. Como é que foi essa sensação? Como é que isso aconteceu? Eu vou começar já desse final para depois a gente iniciar de como que começou a história do Gui. Cara, eu tomei um choque quando eu me dei conta de que eu tava na Suíça. Eu dando graças a Deus quando tinha alguma coisa em inglês no aeroporto, tudo em alemão, né? E aí eu me toquei, cara, eu tô aqui pra fazer uma palestra, tipo, na Suíça, do outro lado do mundo. Nossa, eu estourei mesmo. Assim, aquele momento, tipo... Eu falei, caralho, foi tipo isso. Falei, que foda, não vim aqui tentar a vida, não vim aqui tentar arrumar um emprego, eu tô vindo fazer o que eu amo. E ainda tem muita coisa pela frente. E foi uma sensação de... Realmente, cara, você colhe o que você planta. Cara, de gratidão. Eu fui orando do aeroporto até no hotel, assim. E isso que você fala é muito foda, porque às vezes na correria do trabalho do dia a dia, a gente nunca repara o quão a gente tá desenvolvendo. Uhum. Então dá esse estalo, imagina, cara, você tá lá na Suíça... Fala, Uberlândia, eu tô no começo de tudo, Uberlândia, e agora tô na Suíça. Eu tô na Suíça vindo mostrar meu trabalho e, cara, que top mesmo e parabéns. Mas, pra gente, a gente começa com esse clímax de tipo, caramba, o cara tá viajando o mundo, mas nem sempre foi assim, né, Gui?
ninguém começa grande, vamos Não, no dizer. meu caso sempre foi assim, sempre fui milionário. Então, cortou. Então, tá acostumado. É isso, galera falou. Então ele já ia pra Suíça, só que ele nunca pensou, cara, eu tô indo a trabalho, não é lazer dessa vez. Na verdade, o estalo dele falou: caralho, que foda, velho. Antes eu via pra passear, agora eu vou ter que trabalhar, cara. Que foda. Ai. Ô Gui, mas me conta aqui, como é que começou? A gente sempre gosta de trazer os assuntos cotidianos da vida, conhecer um pouquinho mais dos convidados, e a gente sempre traz um pouquinho do mercado digital também e tudo mais. Até porque hoje a maioria dos profissionais, das pessoas de sucesso, acaba se ligando a vida ao digital, né? Elas acabam se tornando expostas, elas acabam se tornando conhecidas dentro do digital. Como é que começou o início da tua carreira? Quando que isso teve o boom do digital? Como é que funcionou isso? Conta um pouquinho aí pra gente entender, porque quem começa hoje olhando esse episódio fala assim, caramba, o cara tava na Suíça, mas... Agora vocês vão entender. Passou por muita coisa antes. Como é que foi esse início? Como é que surgiu toda essa história do Gui para ele chegar onde ele chegou hoje? Entendi. Eu fui cantor durante 10 anos da minha vida. E antes o meu propósito era levar alegria através da música. E depois do meu conselheiro eu entendi que meu propósito passou a ser levar uma mensagem de esperança para quem me seguia. Eu morava em Curitiba com meu pai na época. Ele tinha ido morar comigo. E aí veio a pandemia. Aí a gente pediu auxílio emergencial, a gente vivia disso, o dele e o meu. E aí Curitiba é frio, queimou o chuveiro. A gente tinha que escolher entre tomar banho quente, comprando um chuveiro, ou comer. A gente passou um mês tomando banho, esquentando água na panela. Caramba. Aí tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, que é mandar meu pai embora, porque a comida não dava pra mim e pra ele. Mandei, foi difícil, fizemos uma vaquinha pra ele conseguir ir embora. Passou o mês, a comida não dava, era pra mim. Chegou sua vez também. Chegou minha vez. Só tinha um Fiestinha na época. Desculpa. E eu vindo de Curitiba pra Uberlândia, passando por São Paulo, o carro fundiu o motor. Faltando 100 km pra chegar em São Paulo. Nossa. Naquele momento ali, cara, meu primo tava jogando poker na época, ganhando dinheiro. Aí eu liguei pra ele pra pedir um dinheiro emprestado. Ele, não, pode ver, eu te ajudo aí, eu tô ganhando dinheiro, não tem problema não. Acho que o mecânico ouviu e falou assim, ó, fala pra ele que fundiu o motor de baixo também. Resumindo, cara, vendi o carro por R$1.000. Você tá brincando? A única coisa que eu tinha era o carro. Só que tava com multa, com documento atrasado, então pra mim foi vantagem. Dos R$1.000, eu peguei uma grana, comprei passagem pra mim e pro meu amigo que tava dirigindo comigo. Compramos comida, sobrei com R$200 na conta. Dos R$200, eu gastei R$25 pra ir pra casa da minha mãe de táxi. Dos 175, eu gastei 150 comprando pão, presunto, mussarela, sobrei com R$25 na conta. É o que eu tinha na vida, naquela da pandemia. Recebo uma ligação de um cara de Navegantes, Santa Catarina. Ele fala assim, Gui, ele era contratante meu de show. Você é um cara desenrolado, você conversa com todo mundo, você já faz tráfego pago, porque eu fazia pros meus shows naquela época. Você não quer ser gerente da loja, não? De roupa masculina aqui? Aí a gente começa com um salarinho pequeno, depois quando voltar o show, você volta a cantar, e eu sem um puto no bolso, cara. Aí eu, mas vai ter algum salário fixo, alguma coisa? Ele, não, a gente pode começar com 5 mil, depois a gente sobe. Eu, não, irmão, não tem como aumentar mais, não. Isso aí é que eu ganhava no show, tá fazendo sinal da cruz. Ele, não, vamos começar com o pé no chão aqui e a gente vai. Falei com ele na terça, na quinta falei com o sócio dele, no domingo eu tava morando lá. Nem pensei. Lembra dos R$25 que eu tinha? Foi o 25 pra eu ir pro aeroporto. Caramba. Cheguei lá com nada, irmão. Sabe que um homem ter R$0 na conta? E eu falei pra ele, cara, não tem nenhum centavo. E eu fui morar com o sócio dele lá. Ele morava em frente ao mar, assim, um apartamento muito lindo. Foi a primeira vez que eu gozei com o pau dos outros. Quem nunca? Quem nunca? Porque eu andava no carro do cara, eu morava num apartamento incrível. E ele entregava o cartão pra mim pra eu comprar o que eu quisesse. No sentido de comida, lógico, extrapolava. E aí, por coincidência, eu já tava buscando sobre desenvolvimento pessoal. Sem dinheiro, caí em um audiolivro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Justo em um momento... Vocês já leram ele? Já. Né? Tem um momento em que fala que... Ou você tem fé ou você tem medo. Exatamente. Sabe quando o cara tá na pior fase, que ele ouve a inteligência suprema? Naquele momento deu um estalo em mim e eu fiz um
um vídeo falando que quanto mais a gente pensa nas possibilidades, menos a gente toma decisão na vida. Então, vou fazer esse vídeo. Algo tocou no meu coração, eu gravei o vídeo e postei. E eu cantava. No outro dia, comecei a receber umas mensagens assim: seu vídeo mudou minha vida. Nossa, você mudou meu dia. A sua mensagem de esperança me tocou. Aí eu tô aqui. Cara, eu não gravei nenhum cover gospel de música nenhuma. O que esse povo tá falando? Fui ver no TikTok. O vídeo tava com mais de 100 mil visualizações. Na época porque o TikTok era mato. Então você postou no TikTok. TikTok. Falei, caramba, que doideira, né? Aí tá. Deixei de mão, assim. Uma amiga minha me ligou que ela tinha ido ficar com o cara e não foi legal. Mas não foi legal porque ela não chegou lá. Aham. Não foi legal porque o cara sumiu a semana inteira. No dia de ver ela, eu tô passando aí. Acabou que o sexo foi muito ruim e ela não teve orgasmo. E aí me deu outro estalo. Falei, caralho. Desliguei o telefone na cara dela rapidão. Catei o telefone. Sabe por que a mulher não goza? Porque o orgasmo da mulher começa pelo bom dia que ela recebe. A maneira que ela é tratada. Se você destrava em cima, destrava embaixo. Editei rapidão, postei, liguei pra ela de novo. Ela, nossa, Guilherme, eu aqui, na maior Me empolgação, falando com você desliga na minha cara. Eu falei, não, é que eu tive a ideia de um vídeo aqui, se eu não gravasse eu ia perder. Falamos mais 1 hora no telefone, desliguei o telefone. Você já abriu o telefone de quem tem muita audiência? Quando Não. você abre fica 100, 100, 100? Ah, já. Aham. Foi a primeira vez que o meu Instagram tava assim. Instagram. E eu postei no TikTok. Fui ver no direct. Se todo homem fosse como você, você é maravilhoso, meu Deus, você disse tudo. Aí um comentário assim: você está na FAI do TikTok. Eu, FAI? O que é isso? Perguntei: o que é FAI? Ela, é a página principal. Fui olhar, adivinha quanto tava o vídeo? Quantas? 1,5 milhão em 1 hora. Pô. Aí eu já tinha subido mais de 100 mil seguidores. Eu falei: o que será que foi que fez que a galera se identificasse com esse vídeo? É o formato, a legenda, a música de fundo. E eu sempre tive um negócio com o número 7. Comecei a gravar 7 vídeos por dia. Aí arregaçou, mano. Até que um dia uma fisioterapeuta pélvica me chamou e eu falava de sexualidade também. Ela disse: Guilherme, tô vendo que você tá fazendo uns vídeos aí, ajudando a mulherada a se conhecer, mas você não tem nem ideia do que você tá falando, né? Desse jeito. Eu falei: você quer me ensinar? Ela: quero. A gente faz uma troca, uma mentoria e você me divulga. Cara, e aí que eu fui entender sobre o processo orgástico feminino, pra ter mais fundamento sobre o que eu ia falar. E aí arrebentou, assim, sabe? De visualizações. Eu contratei uma empresa pra fazer uma animação. Porque eu queria testar se o algoritmo do TikTok, se a audiência era real. Eu pensei, se eu conseguir migrar a galera pro Telegram, então o público é real. Se não, é só visualização fake. Cara, em 24 horas eu coloquei 5 mil pessoas no canal do Telegram. Eu falei, não, realmente é gente de verdade isso aqui. Aí, o pessoal da agência me ligou, o dono. Guilherme, tudo bem? Você tem algum estrategista com você? Você tem alguma coisa lançada? Eu falei, rapaz, eu parei de cantar tem poucos meses, por causa da pandemia, não gravei nada não. Não, rapaz, eu vou te falando curso. Eu falei, curso? Como assim curso, irmão? Aí ele viu que eu não tava entendendo o que ele tava falando. Ele, peraí que eu vou pôr meu sócio na chamada. Colocou outro sócio dele, que foi me apresentar. Sabe que você pode ganhar dinheiro com isso aí? Eu falei, como? Nem tinha imaginado. Eu falei, tá, mas como é que vocês chegaram até mim? Aí o Neto, que é o dono da agência, falou assim, você não fez um vídeo assim, aqui com a gente? Eu falei, foi, eu paguei R$150 pra fazer o vídeo. Não é que você não tá devendo, não. É que eu cheguei aqui e as minhas funcionárias estavam assistindo os seus vídeos, um monte. Eu achei que elas estavam revisando algum conteúdo. Aí eu fui perguntar, ela, não, a gente tá viciado nos vídeos dele. Aí ele falou, esse cara é um sucesso. Esse cara é louco, mas ele é um sucesso. E aí que eles foram me apresentar e eu tive meu primeiro contato com o digital. Que criei meu primeiro infoproduto. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, né? Pra quem vivia de show. Mas você ainda tava lá na loja ainda, isso tudo. Tava na loja ainda. E aí foi muito louco. Os 5 mil começou a ficar pouco mesmo. Começou a ficar Você pouco. já começou a falar assim, ó, Exatamente. agora tá pouco, cara. E aí foi quando eu virei essa chave. Eu falei, caramba, eu vou me aprofundar nisso aqui, eu vou estudar, vou mudar minha mentalidade, porque eu vou ficar milionário. Eu tive a certeza ali. Que da hora, cara. Cara, nem engraçado o que você tá falando aí. Então, tudo isso, esses primeiros vídeos foi tudo com o seu conhecimento, vamos falar de vida, assim. Os Sim. seus conselhos que você dava não tinha nenhum. Você não era. Tipo assim, igual a moça que queria te ensinar. Você foi do que você conhecia, que Sim. era assim as coisas, você achava que era assim e você só falava. Sim. Então, isso Não, é massa, e né? o
o top da questão de ver isso é que hoje muita gente fica tentando, viralizar, tentando o que vai falar e etc e tal, e fica pensando, o cara pegou o celular dele, no meio óbvio, tinha colocado um do audiobook ali, mas no meio de uma conversa pegou o celular e falou, cara, deixa eu fazer esse aqui. E isso é uma coisa que também aproxima muito do público. É aquela assim, cara, eu tô sendo autêntico aqui. Que tem verdade. Eu tô sendo autêntico, eu tô pegando aqui, você não ficou pensando, nossa, como que eu vou pegar essa conversa com minha amiga e construir um negócio, uma narrativa em cima. Não, cara, tá acontecendo. Cara, deixa eu falar aquilo deixa eu me expressar aqui, o que eu acho. E, cara, viralizou Mas até então o seu perfil era de cantor ainda, mesmo ali ainda assim era de música. Cara, eu tava bem conhecido no TikTok como conselheiro do TikTok. Quem me deu o nome meu conselheiro foram as seguidoras. Um dia uma mulher virou pra mim e falou assim, meu conselheiro, me ajuda com uma coisa aqui. Isso, meu conselheiro. E aí foi, depois que eu fui estudar terapia cognitivo-comportamental, que eu entendi o que eu tava falando. Mas muitas pessoas travam em seus propósitos por isso. Elas ficam tentando ser imperfeitas demais. Não tente ser perfeito, seja humano. Porque o ser humano se conecta com o ser humano. Por mais que naquele momento ali você não saiba, entre aspas, aquilo que você está falando, mas é aquilo que tem dentro do seu coração. Sim. Ninguém vai chegar no seu comentário e falar assim, ó, que fundamento você tem para falar sobre isso? Onde é que você viu isso? Por quê? O seu conhecimento, por menor que seja, ainda assim é maior do que de muita gente. E quando você entende que você é um canal da mensagem do Senhor, Deus não coloca, não sei no que vocês creem, mas eu acredito que todos nós temos uma mensagem para passar. Talvez vocês aqui, a mensagem de vocês é mostrar para outras pessoas que você pode se arriscar em um projeto, em monetizar de outras formas, sem ser escravo do sistema. A minha é trazer consciência sobre amor próprio. E tá tudo bem. Agora, se eu não tivesse tomado a decisão lá atrás de pegar meu celular e falar que quanto mais você pensa nas possibilidades, menos você toma a decisão, eu não teria tomado a decisão que mudou a minha vida, entendeu? Exatamente. E até porque ele fez uma coisa interessante, porque ele recebeu uma ligação de uma pessoa X que estava talvez pedindo um conselho ou querendo desabafar. Ele pode ter falado, cara, se ela tá me ligando, quer dizer que o que eu vou falar aqui é relevante para ela. Então, quem sabe é isso que eu tenho para falar que seja interessante. E naquela época ela já me enxergava como um conselheiro. Exatamente. Então, nas pequenas coisas, se você vê com as amizades, com a família e tal, talvez você já consegue ter um discernimento do que você tá entregando que é bom para as pessoas que você ainda não viu, porque você ainda não chegou nesse nível. Eu acredito que todas as pessoas, elas têm um ponto forte que elas não descobriram ainda e que um dia vai ser revelado. Porém, para quem se coloca em movimento. Quando você se coloca em movimento e adiciona inconformidade na sua vida, você descobre habilidades e competências que você não sabe que você tem. Porque se você é condicionado pelo ambiente que você cresceu, pelas pessoas que você convive, ou seja, quando eu tô na mesa errada, eu nunca vou enxergar as possibilidades que tem para mim. Você tem que se permitir romper. Isso que você falou é fato. Eu lembro de uma vez da gente conversando e aí trocando ideia sobre os relacionamentos, etc. E ele falou exatamente isso e, tipo, quando você para pra refletir, eu não lembro exatamente, mas eu lembro de você falar assim, cara, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é começar a movimentar para que outras coisas, outras energias venham até ela para que, de fato, ela saia ali daquele momento. E isso é muito forte, cara. Imaginar que isso aí, que ano que era? 2021 ali, que era? 2020, 2021. 2020, 2021. Quando que você deu o estalo e falou assim, cara, é isso... agora eu consigo já sair lá da loja, sair de vendedor, e esse é o propósito, porque por mais que foi algo que você estourou, como você falou assim, entre vídeos e tudo mais, demanda até um tempo de cair na real, né? Tipo, a mesma coisa da Suíça lá, tipo, opa, peraí, cara, isso aqui agora fez sentido. Como que foi isso? Aí você ficou onde você estava, você foi para São Paulo, como é que foi esse iniciar do tipo, cara, de fato isso aqui, agora eu entendi o meu propósito e agora eu vou seguir esse propósito e começar a viver disso aqui. Quando ganhei o primeiro dinheirinho, eu ouvi falar que quem morava em Jurerê Internacional era rico.
E eu falei, então, preciso saber como é que o rico vive. Pedi essa amiga minha pra me ajudar, eu aluguei um apartamento lá. E, cara, eu sem dinheiro de tudo. Eu tinha dinheiro na Hotmart preso. O Hotmart, que bom que vocês liberaram em 2 dias. Que bom que agora tem D2, né? É, cara. E o que acontecia? O dinheiro ficava preso, o meu sócio na época, que não é mais, mas na época ele foi muito parceiro, ele me emprestava dinheiro e quando vinha o saco da Hotmart já passava pra ele. Mas tava tudo bem, tava vivendo aquilo. Então, quando eu tava morando no apartamento em frente à praia, na casa do sócio da loja, Aham. eu comecei a morar perto da praia no apartamento que eu aluguei. Ah. Então já, opa, peraí, então já consigo viver disso aqui. Foi maravilhoso. E aí, cara, eu entrava nos restaurantes assim só pra ver como é que os caras se vestiam, o que eles pediam. Foi lá que eu aprendi a beber água com gás, gelo e limão espremido. Porque eu parecia um bicho do mato num restaurante chique que eu entrei lá e eu olhei o cara com a camisa de linho, cabelão grandão. Eu uso esse cabelo por causa desse cara. Barba assim, porque eu usava roupa de cabelo de sertanejo, de cantor. Raspadinho do Coloca na lado tela ali. como ele era. Vai ter dar dislike, então. Strike no canal. Ai, ai. E aí vi um cara, eu falei, cara, quero ser igual esse cara aqui, ó, na pegada da vestimenta, meio old money, assim, sabe? Aham. Aí o cara pediu um negócio, o garçom chegava em mim, e o senhor, o que que ele pediu? Eu perguntava pro cara, pop, tudo que ele pedir, você traz pra mim, me explica o que que é, que eu quero aprender como é que o rico vive. Falei, deixa pro garçom, cara, pode crer, irmão. Aí trouxe água Caramba. com gás, o cara pediu um prato lá, top, eu já tava com dinheirinho, cartão da Hotmart liberado, tá, paguei. Aí comecei a respirar, comecei a pesquisar comportamento de homens milionários, comportamento de homem rico, comportamento de homem próspero. Comecei a moldar as minhas crenças. Comecei a romper com tudo que eu era, assim, sabe? E aí, como eu vendia muito já na época o meu produto, mas eu não via a cor do dinheiro, comecei a entrar em burnout, porque eu trabalhava. O meu estrategista na época passava muita demanda pra mim. Surtei, cara. Não aguentei, entrei numa depressão, num burnout e voltei pra Minas, pra Uberlândia. Uma mão na frente e outra atrás, cara. Eu pensei, nada de pior pode acontecer na minha vida. Recebo uma ligação de uma mulher que eu ficava lá. Gui, tô grávida e o filho é seu. Você não sabia dessa, né? Eu não sabia dessa, não, Então cara. toma plot twist Então aí. toma, velho. Essa eu não sabia, Foi cara. aí que nasceu o Rael. E aí, Caramba. imagina, eu fudido, porque eu fiz um lançamento depois e não tava nada vendendo. Que eu quis falar de autoestima, mas eu falava de sexualidade. Eu falei, fudeu, cara. Qual era o meu número da sorte? Que eu falei pra ele. 7. Comecei a pensar, o que eu posso criar com o número 7? 7 segredos para fisgar o cara certo. Eu criei o produto. E eu ia lançar no dia do meu aniversário do ano que vem. Porque eu pensei, eu preciso fazer no mínimo uns 3 mil, 5 mil reais pra ajudar o moleque. Aí eu fiz, lancei o produto de forma orgânica assim, fiz uns 3.500 reais. Coloquei no tráfego pago. Aí na época, eu não sei se eu comprei um curso do Thiago Fint, que ele falava de uma VSL matadora, assim. A galera do marketing agora vai Uhum. estar familiarizado. E eu vi que a minha VSL tava muito ruim. Aí eu fiz uma VSL no estilo da dele e não vendeu também. Falei, que merda, quer saber, velho? Eu vou gravar aqui do jeito que, como se fosse eu falando pra uma amiga. E aí a minha VSL começa. Se você tivesse assistido esse vídeo antes de se relacionar com qualquer cara, hoje você estaria num relacionamento de alto valor. Eu vou te explicar por quê. Pô, mano, sem script. Eu gravei do começo, 5 minutos a VSL, todo mundo fazendo de 20, 25. Gravei, coloquei umas imagenzinhas ali, soltei no tráfego. No segundo mês, mano, eu já tava vendendo. No primeiro mês, depois disso, eu já tava vendendo 100 mil reais. Caramba. No tráfego pago. Do mesmo produto dos 7 Dos segredos. 7 segredos para fisgar o cara certo. E aí eu já liguei pra mãe do moleque, falei, ó, todos os exames agora dele é por minha conta, todo cuidado que ele tiver é por minha conta. Falei pra minha mãe, pode sair do emprego. Minha mãe, como assim, meu filho? Mas esse negócio aí não é igual aqueles negócios que você vendia, que eu tinha feito dropshipping, e quem vive de drop sabe, né? Montanha russa. Uhum. Então ela acreditava muito. Falei, mãe, pode? Mas será, meu filho? Vamos no mercado comigo, pra você ver. Fiz compra, paguei tudo à vista, tá vendo? Na outra semana também. Não, então agora tá com dinheiro mesmo. Posso sair mesmo? Falei, pode. Aí ela saiu do emprego. Aí fui lá, conheci o moleque. Sabe aquele ensaio Newborn? Você é pai ou não? Não, ainda não. Então, pra quem não sabe, Newborn é aquele ensaio que o moleque parece um inteligência artificial. Aquele ensaio que o moleque parece uma múmia dormindo. Fiz bonitinho, cara. E eu tava lendo, comecei a ler demais, tava lendo um livro chamado O que Todo Corpo Fala.
Eu no mercado assim, fazendo as compras com a mãe dele, e ela não me olhava nos olhos. Falei, esse trem tá estranho, cara. Falei, vou fazer o exame de DNA. Ela, não, mas é seu, que é seu. Eu fiz o exame de DNA, passou o mês, ela só tirou a foto do exame e mandou assim, ó. Boa tarde, Gui, você não é o pai. Você tá brincando. Então você quer mais plot twist? Então toma. Cara, você já tinha contado essa história? Não. Em outros Eu podcasts? acho que não lembro. Cara, não, porque a De gente forma se tão conhece. completa assim, não. Cara, a gente se conhece já tem um tempo. Eu nunca tinha escutado essa história, velho. Não, e eu Caramba, postei. não, e- porque E se eu você já tivesse tava aqui. escutado, você tinha me contado pra gente. Cara, porque eu já tava aqui. Caramba, velho, o Gui é pai e eu não tava sabendo, velho. Porque eu já pensei assim, pô, ele. Falei, não é que ele esconde. Eu falei, ele não deve divulgar nas redes sociais. Menino pequeno. Porque o menino pá. é pequeno, pra não. Tem muita gente que acaba não Sim, a divulgando minha irmã, pra, enfim, não- pra ela preservar Boa. ali a. E eu tô aqui, caramba, velho, eu não sabia que o Gui era pai e tal. Aí, Sentimento é de culpa, né? tipo assim, caramba, velho, porra, foda. Eu não sabia Pois é. dessa história. Mas isso foi cara. quando, mais ou menos, assim? Foi Que ela te há ligou, 2 anos atrás. que ela te ligou falando que ia ter Ah, o filho é. e... Não, mano, eu cheguei lá, mano, peguei o moleque. É, ué, fiz tirou Não, foto, você, não, tudo, tirou foto, não, eu tal, faço de tava- quando ela te ligou, tem uns 2 anos, quando Ah. ela te ligou que tava grávida. É, Faz uns 2 sim, anos. sim. Foi aí quando eu criei meu produto. Mano, pra quem é pai sabe. Sabe o cabo aqui do microfone? Quando você tem filho, é como se ligasse um cabo do neném em você, mano. Nós dois éramos um a partir daquele momento. Ele era o meu motivo diário de acordar, de tudo. Motivação ali também. Foi como se tivesse arrancado uma parte minha, mano. Eu vivi o luto de um pai que perdeu um filho. Real, assim. E aí eu já investi na época uns 4, 5 mil por dia em tráfego. Falei, quer saber, velho? Vou torar o pau aqui, vou dobrar o investimento, vou escalar e vou fazer uma viagem. E vou esquecer isso aí. O que eu fiz? Saturei todas as campanhas, mano. Pô, E aí, em 13 dias, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. Sobrei com R$ 750 na conta. O que vocês fariam? puta. Primeiro eu ia pensar como é que eu ia falar com minha mãe. Como é que eu falo pra minha mãe? Mãe, volta a trabalhar. Aquele trem lá do dropship era tipo isso. Volta a trabalhar que o negócio deu errado aqui de novo. Perguntei Cara, pra minha cê- mãe, mãe, o que eu faço? Minha mãe, guarda, vai que a gente precisa. O que você faria? É, investe de novo, só que mudando alguma coisa, né? Porque. Com aquele emocional? Vai pensar como? É. Não, Vou não pra sei o que eu terapia. faria. Cara, por Deus, eu assisti um vídeo do Flávio Augusto, é a segunda vez que ele tinha salvado a minha vida. Porque a primeira é um vídeo que ele fala sobre o ponto A e ponto B. Um vídeo ele falando assim, ó. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que dar o all-in. Ou é tudo ou é nada. Algo assim que ele falou. Falei, caralho, mano, será que hoje é o meu all-in? Fiz 2 campanhas de 300 e pouquinho. Postei, publiquei, fui dormir. No outro dia vendeu 920. No outro dia 1.200, 2.000. Foi otimizando a campanha, fui voltando. E eu tinha um evento pra fazer, tinha 13 ingressos vendidos, cara. Em São Paulo, meu primeiro evento Presencialzão mesmo. presencial. Não, ele Expor- faz os presencial. Eu tô vendo aqui no cara. seu perfil. Aí eu exportei todo os meus leads com DDD11. Eu ligava uma por uma, mano, pras alunos pra vender o ingresso, mano. Consegui lotar. Depois daquele episódio, eu falei, eu nunca mais fico pobre. Se eu passei por isso aqui, irmão. E aí eu entendi que Deus me colocou na vida dele pra criar um ambiente de amor pra ele nascer e colocou ele na minha vida pra me destravar no financeiro. Essa é a narrativa que eu conto pra mim. Nós Caramba. temos a oportunidade de criar narrativas pra gente nas circunstâncias que aparecem. Eu escolhi contar uma narrativa assim, positiva. Que da hora, cara. E sabe o que é você contando a história? Me faz refletir. É sempre uma reflexão muito grande em conhecer as pessoas, em entender as histórias delas. Nesse início de empreender, de como começou. Eu falo que olhar hoje é muito fácil, né? Ver todo esse negócio, mas de como começou. E o que é interessante que você contando, eu fui reparando. Eu falei, cara, se conta só o início da história, parece que é assim, pô, é um cara sortudo. Porque fez o vídeo, acertou e tudo mais, por mais que falou com o coração, mas, cara, acertou. E aí, a continuação da história, você vê que, tipo, cara, mas tudo bem, deu certo, entendeu o propósito e olha a quantidade de percalços que passou e mesmo assim falou, cara, eu vou continuar, é isso aqui que eu vou fazer e vai acontecer, eu vou fazer acontecer. Porque isso que eu vejo que é um problema em muita gente, que é assim,
a empolgação faz iniciar, mas depois já começa, putz, será que é isso Primeiro aqui obstáculo, a mesmo? pessoa já... Aí começa Mas é o trem até que a gente tava desanimar e falando hoje. Você conhece realmente as pessoas quando tá dando ruim as coisas. vai. Aí você de fato sabe, cara, será que esse cara quer o que ele quer mesmo? Será que ele tá disposto a fazer o que tem que ser feito? Porque o sobe e desce no digital, principalmente, ele existe, né? Que é o que a gente tem muito convívio. E aí foi exatamente o que você passou aí. E aí lá você podia ter pegado R$ 700 e feito outra coisa. Você falou, pô, vou continuar no que eu já tô fazendo e vamos até onde vai. E deu bom, né? Então. É o 100%. deserto, né? Deus coloca no deserto pra Aham. ver se você suporta. Exato. Ô Gui, eu tenho você citou aí sobre... Teve um momento da tua trajetória que você falou que começou a diminuir porque você começou a falar de autoconhecimento e acabou não fazendo, mas depois veio o novo produto. Como é que você... Qual que é a vertente que o Gui hoje ele tá indo? Porque a gente não se vê há um tempo e eu sinto que tá mudando, não tá? Ou é só impressão minha? Como é que tá isso aí? Eu vi você falando, eu vi a nossa conversa antes ali, eu falei, cara, eu acho que ele tá nesse processo, não sei se é de amadurecimento, mas de mudança mesmo ali de um negócio. Como é que você tá acontecendo isso mesmo? É impressão minha ou eu tô viajando na maionese Não aqui? tá. Cara, eu entendi que eu posso contribuir muito mais do que com o relacionamento. E o relacionamento hoje, com o meu conselheiro, é um também. Eu tenho outras frentes de negócio agora, e as pessoas vão saber a partir dos próximos meses. Spoiler aqui. Spoilers. A primeira delas é um projeto chamado Por Trás do Crachá, onde eu atendo empresas, B2B. Saiu a nova lei NR1, onde obriga as empresas a instalarem programas de saúde emocional para eliminar burnout, ansiedade, depressão, aumentar a produtividade e tudo mais. Que a nossa empresa atua nisso. Por que por trás do crachá? Por trás do crachá existe um ser humano que muitas vezes sorri no caixa, mas chora no banheiro. Sim. Então esse programa de instalação de uma cultura de saúde emocional é muito importante, porque às vezes o colaborador ele associa a empresa como o fator determinante do estresse dele. E a empresa às vezes trata o colaborador apenas como um número. Você tem que produzir, eu cuide de você fazendo um sorteio de uma TV ou da Disney, não. Às vezes a mulher tá com um problema em casa, ela sofre um relacionamento tóxico e abusivo, ela chega no trabalho, não tem nada para ajudar ela a cuidar emocional, ela se sente o que na empresa também? Cobrada. É onde explode tudo, é onde... E não, existem muitas empresas, inclusive parceiras do meu conselheiro, que estão levando esse autocuidado para os colaboradores e é maravilhoso, porque relacionamento colaborador e empresa é como se fosse um relacionamento amoroso. Não somos nós dois um contra o outro, somos nós dois contra o problema. Então o intuito do Por Trás do Crachá é levar essa consciência para as empresas. Então tem um impacto muito diferente, por exemplo, você pega empresas como o Itaú, ou Bradesco, ou iFood, ou qualquer outra empresa gigante, Coca-Cola. Se eles colocarem um psicólogo lá para falar sobre o motivo do burnout, o porquê que gera o estresse, tem um impacto. Agora, o meu conselheiro vai estar aqui, falando com vocês. Eu converso com a alma do colaborador. Eu faço o colaborador entender que, bom, é responsabilidade sua cuidar do seu emocional. E você vai ter o apoio da empresa para isso. Porque é muito fácil você transferir para o outro a responsabilidade daquilo que você não faz. Então, esse trazer da consciência é muito importante. Essa é uma das frentes. A outra é a minha nova linha de suplementos, chamado Super Você. É um suplemento da mulher que ele não esquece. Porque eu ajudo já ela a cuidar do emocional, certo? Mas o físico tem que estar compatível, irmão. Sim. Então a gente entendeu que, poxa, tem tantas mulheres que se descuidam fisicamente porque o emocionalmente está abalado. Os cursos do meu conselheiro, os métodos, as mentorias, ajudam ela a cuidar de dentro para fora. E de fora para dentro. Quem é que vai ajudar? Opa, aqui tem uma brecha de mercado também. Vou Então, abraçar. o Super Você. E tem outras vertentes que eu estou entrando para falar não só de relacionamento. Porque fizemos uma pesquisa com a minha base e nós entendemos que isso, para você empreendedor, você que é infoprodutor, vocês têm que fazer pesquisa com a base de vocês. Porque às vezes você está vendendo uma dor que para o cliente não é tão significativa assim. Exemplo. Nós percebemos que os desejos aspiracionais dos nossos leads, das minhas seguidoras, não são relacionamentos. Dos compradores, a maioria. Qual que é?
transição de carreira, descoberta de propósito, se sente perdida. Relacionamento só quando fazia pergunta direta. Olha que louco isso. Então, se a gente pega uma escala de 1 a 10 aqui de nível de prioridade de problema, pô, eu tô preocupada com o quê? Em fazer minha carreira, em descobrir meu propósito, resolver pendências e no final relacionamento. Isso é a mulher que tem um poder mais aquisitivo. Uhum. Quanto menor é o poder aquisitivo, adivinha qual é o maior problema? O relacionamento. Relacionamento. Caramba. Olha como explica o topo de funil desqualificado para compra. Se quanto menor é o poder aquisitivo, maior é a dor do problema, isso significa que ela busca no relacionamento uma fuga para a realidade de merda que ela tá vivendo. Aham. Minha vida tá uma bosta, eu tô num emprego que só me fode, eu tô mal, pelo menos eu tenho um amor, pelo menos eu tenho ele. Aqui explica-se a dependência emocional. Quando eu entendi esse jogo, eu falei, o quê? Eu não vou mais falar sobre relacionamento. Relacionamento vai ser um também. Que É uma das da hora. vertentes. Que da hora isso aí. E foi quando você percebeu isso, assim? Tem um mês. Juro? Cacete. Caramba, e você explicando e faz total sentido, porque na verdade, assim, as pessoas colocam como uma fuga o relacionamento e que talvez se frustrem ali no relacionamento exatamente porque não estão se sentindo bem num trabalho ou alguma coisa assim, Coloca no parceiro. e aí coloca no parceiro. Né? E aí vira aquele ciclo vicioso, na verdade. Né? Quando você se conecta com mulheres que estão ganhando muito dinheiro, você percebe que ou elas já estão casadas, bem resolvidas no relacionamento, ou tá tudo bem se eu não me relacionar também. Elas experimentam picos de carência, claro, igual qualquer outra. E é esse momento que o meu conselheiro apareceu pra ela. Quando ela tava carente, eu tava frustrada com algum relacionamento. Ah, que interessante, esse cara eu vou seguir. Significa que ela vai comprar de mim? Não. Uhum. Eu percebi isso fazendo alguns mini lançamentos. Fui lançar um produto com ticket maior, com dificuldade para converter. Eu falei, caramba, cara, o que será? Minha comunicação tá perfeita, exatamente com o que elas desejam. E aí eu fiz um teste, deixa eu colocar o low ticket agora. Mano, explosão de vendas, assim, surreal. Eu falei, cara, é isso. O meu conselheiro no relacionamento vai funcionar no low ticket. Onde é que eu vou buscar o high ticket? No por trás do crachá, no super você, e tá tudo bem. Mas as pessoas ficam apegadas, só tem que falar isso, sobre isso, cara, desapegado. Eu já dei demais, cara, no sentido de entregar conteúdo. Tá na hora de receber também. Eu posso escolher falar pra um outro tipo de público agora, entendeu? Então você vai manter também esses low ticket também, puxando essa base, mas você vai incrementar o outro. Vai, Não exatamente. vai trocar um, não. Não, eu vou falar também. Imagina que se antes eu falava 90% de relacionamento e 10% sobre desenvolvimento pessoal no geral, agora vai ser 90% e 10% relacionamento. E Gui, o porquê, ou melhor, você já pensou, porque hoje a tua comunicação ela é muito voltada ao público feminino. Mas quando a gente fala de relacionamento, sobre autoestima, sobre trabalho, tudo isso também serve pro homem. Já passou pela sua estratégia falar isso? Ou você acredita que, cara, o homem hoje, pelo menos no Brasil, ele não está preparado para falar sobre isso? O que é a tua visão? Ou tipo, cara, é porque eu nunca quis falar, né? Mesmo e tá tudo bem. Não, cara, eu super quero falar pra homens, mas eu acredito que os homens vão se conectar comigo por um outro tipo de assunto e o relacionamento vai vir também. Eu não escolhi falar com mulher. Quando eu fui olhar no Analytics do TikTok, o público tava 97% feminino, 97%. Ali eu ajustei a comunicação. Você, mulher, que pum, aí foi rapport imediato. Então, não foi uma escolha, assim. Mas, cara, tem crescido bastante os homens me seguindo. Graças a Deus. E eu acho legal, porque nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão investindo mais em conhecimento, sabe? Em desenvolver comunicação, desenvolver realmente uma percepção diferente sobre o outro. E eu sei que hoje, assim como eu disse pra você que pra mulher bem-sucedida, às vezes o relacionamento não é aquela prioridade, vamos falar sobre homens agora. Quando a gente começa a ganhar dinheiro, e aí você tá focado na sua empresa, que seja empreender, e aí você conhece uma mulher assim, que você gosta dela, o sexo é foda, mas você sente que a mulher é problemática. O que você faz? Você assume o BO? Não, Você faz o quê? vaza fora. Por quê? Porque eu tenho que concentrar nos meus negócios, né? Vai me desconcentrar. Tá vendo? Ou seja,
o cara, ele também sente falta de ter alguém. Sim. Mas o foco dele é dinheiro, irmão. É. Prosperar. Até porque, princípio bíblico, eu vou ser o front, eu sou o provedor, protetor do meu lar. Agora, se eu me conecto com esse cara nisso, irmão, e como é que tá seu relacionamento? Primeiro com você, depois com o outro. Pô, mano, também tá foda, mas eu já resolvi com ele a questão financeira. A questão da produtividade, de autocuidado, de percepção, de autoestima, de comunicação, de tudo. Caramba, foda. Foda mesmo. Porque, querendo ou não, é isso que se fala e visa, né? O relacionamento, ele é de ambas as partes. A minha curiosidade era mesmo que o homem, ele tende-se a não abrir muito a diálogos, a falar que tá sofrendo ou que está Não assume, né? mal. Ele não assume. Por isso que eu falei, será que já teve algum bloqueio de tipo, eu já tentei, mas, cara, o homem ainda não tá preparado ali, não. Ele é mais fechado, vamos dizer, para isso. Mas essa vertente eu acho que é natural sua de abrir o leque um pouco, né? Sim. De manter-se, óbvio, igual você falou, dentro do relacionamento, mas também começar a falar de outras vertentes, porque é os pilares ali, um deles é o relacionamento, mas tem outros pilares dentro desse processo. E isso é muito, muito foda e muito maduro, até estrategicamente, a gente olhando um pouco do digital aqui também, e estrategicamente fazer esse processo é muito forte, cara. Eu concordo. Inclusive, já nesse quesito de digital, de estratégia e tudo mais, eu fico, sempre que a gente recebe, principalmente pessoas com audiência relativamente muito grande, no seu caso quase 2 milhões é bem grande, a gente sempre fica querendo entender um pouco teve algum momento no seu percurso aí, seja falando para as mulheres, lá criando seus produtos, que você virou o jogo no crescimento, no seu alcance, uma coisa que aconteceu nesse período aí, que, pum, isso aqui me fez ganhar muitos seguidores dentro desse processo aí e tal? Cara, eu não percebi porque o intuito nunca foi esse. O intuito sempre foi passar a mensagem. E de forma muito natural eu fui acertando. Eu desenvolvi um feeling muito grande de entender a linguagem do meu público. Então, por exemplo, quando eu vi que nas minhas lives tinha muita mulher 40 mais. E aí eu fazia áudios motivacionais pra mulher, assim. E quando eu ia olhar nos duetos, um tanto de mulher gostosa, 40 mais, 50 mais, assim, dando banho em menininha nova que não se cuida. Falei, caralho, velho, que nunca vi tanta mulher gostosa na minha vida. Juro, você vai ver uma mulher de 40 hoje, você acha que ela tem 25, 30, de tanto que elas se cuidam. E a mulher 40 mais, ela tem uma energia diferente, porque ela já viveu muita coisa, ela é bem resolvida, ela é decidida, ela chega, faz, acontece, ela não tá nem aí com a opinião de ninguém, ela só é. Ela não precisa provar quem ela é como mulher. E aí um dia eu fui em um podcast. E aí eu falei assim, cara, mulher 40 mais. E aí eu falei sobre a mulher 40 mais, peguei esse corte, postei. Mais de 17 milhões, cara. Nó. De... Isso no Instagram. Só no Instagram. E eu ganhei mais de 200 mil seguidores só com esse corte. Nó. Porque a mulher 40 mais, ela tem isso. Se você for perceber, ela é mais carinhosa. Ela te entende porque ela viveu muita coisa. Ela não te julga. Ela se coloca no seu lugar. Ela se retira quando também não convém pra ela. Então, o cara que sabe enxergar o valor dessa mulher, ele é um cara que ganhou na loteria. Essa é a minha opinião. E ainda junta com a questão que a gente falou, né? Por ser resolvida, o cara que... Ela até consegue conquistar, vamos falar, bons homens, entre aspas, né? Porque o bom e ruim é relativo, mas aquele cara que tá empreendendo, que tá fazendo corre e tudo mais, é exatamente porque já é resolvida, ele olha, ele não liga aquela red flag do tipo, putz, vai ficar me enchendo o saco, vai ficar cobrando coisas, tá insegura, tá não sei o quê, e aí se o cara saber identificar isso, ainda é melhor ainda, que ele encontra a companheira mesmo e não só mais um... Eu brinco que aquela novinha que tá sempre insegura ali, que ainda não se encontrou, né? Vamos dizer assim. Eu costumo fazer... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Eu costumo dizer que o homem, quando encontra uma mulher de alto valor, independente da idade, e principalmente as 40 mais, o pensamento que vem é: com a mulher que é insegura ou que eu só acho bonita, o que eu vou fazer pra conquistar ela? Mas quando ele tem o privilégio de se conectar com uma mulher dessa, ele pensa:
o que eu preciso fazer pra não perder. Porque ele percebe que aquela mulher é uma joia rara. E como é que se torna uma joia rara como essa, você sabe? Como? Se tornando um aluno do meu conselheiro. Aí, ó. Aí. Então eu O cheguei, CPA foi feito. eu chego na conclusão também pra quem tá ouvindo a gente, principalmente que é solteiro, mude urgente a idade do pessoal do seu Tinder pra 40 mais agora. É. O meu conselheiro deu papo. Já deu um papo. É Aí Com 40 know-how anos. pra falar. As mulheres mais novas. Ele não gosta das novinhas. Não é que eu não gosto das novinhas. É que eu já tive também a idade das novinhas. E eu lembro como eu era. Exatamente, porque isso não. leva pro lado do homem também, de Claro. certo modo. É. Tipo, é Sim. meio parecido também, eu acho, imagino. Ô Gui, e hoje falando em ser aluno, quais são os produtos hoje? Como é que tá? Você tem, igual você falou do produto low ticket, mas eu vejo você fazendo muito presencial. Eu acho que não sei se o presencial, quando sai dentro da rede social, ele chama mais atenção, né? Vamos dizer assim. Como é que tá hoje esse teu âmbito de produtos, aí já falando dentro dos infoprodutos? Você falou dessas novas vertentes, mas dentro desses, quais produtos você tem rodado? Como é Inclusive, que já tá? tem um aqui na Bio rodando, dia 31 de maio, que inclusive é o dia que vai ter a imersão aqui na Plu, pra quem não sabe, chama Aí, ó. nosso Instagram. E aí tá rodando aqui, ó, dia 31 de maio, sábado agora, né? Vai ter um... Isso aqui é presencial? Isso aqui Não, é esse é online. online? Cara, eu acredito que você, empresário, você infoprodutor, é muito importante você entender não para onde o mercado está indo, mas para onde o seu coração te guia em relação à sua audiência. O que eu percebi? As minhas alunas estavam preferindo muito mais um contato direto comigo do que o infoproduto em si. Sim. Então, eu tirei todos os meus funis do ar e coloquei apenas uma jornada de conhecimento para ela. A mulher que quer aprender relacionamento comigo, primeiro ela vai assistir uma aula chamada O Custo de Ser Quase. Quase assumida, quase amada, quase recíproca, quase respeitada no final das contas. E aí ela aprendeu isso, entendi que eu permaneci nesse relacionamento onde não estava recebendo aquilo que eu estava entregando, então é melhor eu me posicionar e me preparar para um próximo relacionamento, certo? Certo, então ela cai no A Mulher que Ele Não Esquece. Só que lá no A Mulher que Ele Não Esquece tem todos os meus produtos lá dentro. Conversas que conectam, 7 segredos para fisgar o cara certo, 30 dias para ele se apaixonar e emocionalmente blindada. Porque ela trabalha a comunicação, falar o que pensa, sente e quer. Com 7 segredos ela aprende a atração. Opa, fisguei esse cara. 30 dias para ele se apaixonar, transição do ficante para o namorado. E o meu emocional, como é que fica? Minha autoestima, minha autoconfiança, emocionalmente blindada. Então o cara que tem a sorte de se conectar com uma mulher que se tornou um aluno do A Mulher que Ele Não Esquece, é a mulher que consegue o cara que ela quiser se posicionar. Ela vai entrar e sair com segurança. Acabou aqui, relacionamento. Que top, cara. Então hoje tá muito bem desenhado, está muito estruturado. E os presenciais? Presenciais, que não são eventos, né? São cursos Não, mesmo. são shows, né? São shows. O evento do meu conselheiro é um show, cara. É um processo imersivo onde ela entra e ela aprende sobre relacionamento de uma forma muito leve, cara. Muito divertida, igual a gente tá falando aqui. Porque relacionamento é pra ser leve, não é pra ser difícil. Então você vai entender, ressignificar e agir. Por que que eu permaneci nesse relacionamento? Por que que eu tô repetindo padrões? Porque na sua família aconteceu isso e aquilo, você herdou esse comportamento da sua mãe ou da sua avó. Entendi. Como é que eu ressignifico? Bom, esse padrão acaba aqui. Porque você tem a oportunidade de fazer novas escolhas e ser a número 1 da geração de mulheres que vão ser felizes na sua família. Você quer? Quero. E o que eu preciso fazer? Agir. Como é que eu vou agir? Clica aqui em saiba mais. Lá dentro da imersão você vai Dentro descobrir. da imersão você vai E descobrir. essas imersões, as mulheres, as que têm relacionamento, costumam ir sozinhas ou também você tem algum projeto que a pessoa leva o cônjuge Caralho, ali? boa ideia, hein? O Tinder do meu conselheiro. Não, até o Não, próprio cônjuge da pessoa, pô. Pra quem pra quem namora. Não, bom. Tem alguns eventos que o parceiro vai. Ele Tipo, ouve. pra um negócio, uma Pra ficar parada meio duplo que- ali mesmo, né? De tipo, Alinhamento, sei lá. estruturação de relacionamento, sei lá. Tipo, Mas o que aconteceu é que muitas vezes elas iam com os namorados e saíam sem. elas olhavam pro lado e falavam Aí isso é bom ou Eu ruim por acho causa que- delas? eu acho que esse cara aqui não é isso que ele tá falando, não. Acho que tá na hora de Cara, tem meter o pé nesse alguns aqui. amigos meus que eles proibiram as namoradas de me seguir.
Nunca, Você nunca sabe, né? Quando Não. ele Porque sabe que vai fazer ela ela vai tomar identificar, decisões, vai tomar decisões. Exatamente. Teve uma vez que um falou pra mim, cara, você tá de sacanagem, mano. Tô tendo que fazer isso, isso e isso pra minha mulher, porque ela te ouviu lá e falou que eu não tava fazendo a parada. Aí você falou, pô, Falei, que agradece. bom. Só me Você tá agradece. fazendo agora? Pô, tá melhorando o relacionamento, não Foda. tá? É. Foda. E eu tenho uma pergunta pra fazer, que essa aqui você deve responder muito, porque não tem como não perguntar. E o coraçãozinho do meu conselheiro? Cara, deve ser uma pergunta que você escuta muito. Por falar de relacionamento, as pessoas devem perguntar muito. E tem até uma complementar. Aí, dependendo da resposta dele, tem até uma pergunta complementar a essa que vai ser boa de responder também. E aí, Gui? Entramos num assunto polêmico? Entramos num assunto... Normal, faço É. normal. Vou responder pela Cara, eu centésima tô vez. conhecendo alguém muito especial. Olha só. Resolvi me permitir. Eu estava com alguém na Europa, e aí acabou não dando certo. Mas eu tô me permitindo, cara, conhecer alguém. Incrível, inclusive. Que bacana, cara. E é da hora porque, assim, imagina, deve dar uma pressão na mulher quando conhece o cara, né? Porque, tipo assim, fala, porra, esse cara aí, ele já sabe de todo o aparato do relacionamento. Mas pelo menos a mentoria é de gratuito. graça. É pô. Não, mas, gratuito. cara, mas você acredita que não tem isso comigo? Porque existe o meu conselheiro e existe o Guilherme. O Guilherme por trás, o meu conselheiro, é um homem, não vou dizer que eu sou um homem comum, que eu sou um homem evoluído. Mas o meu conselheiro não fala sobre mim. É sobre ela, é sobre a aluna. O que eu falo são sobre padrões comportamentais, sobre autocuidado, sobre você se comunicar bem com você mesmo e com o mundo. Eu não sou um cara perfeito, eu sou um cara humano. Porém, eu sou um cara que raramente vai ter algum atrito na comunicação, porque eu vou ser o cara que resolve, eu vou entender, eu vou ter empatia, eu vou ter uma resiliência que talvez um homem que não estuda sobre isso é diferente. Sim. Então, eu, Guilherme, acredito que nesse quesito tem uma vantagem. Da mesma forma que, se fosse eu me relacionando com uma mulher que ensina sobre isso, pô, seria uma puta de uma vantagem, eu iria aprender com a pessoa. Então, eu tenho dificuldade? Claro que tem. Tem pessoas que eu me relacionei que sentiram essa pressão. Pô, ele sabe de tudo, ele tá me analisando o tempo todo. E tô mesmo. E Brincadeira. que não é mentira. Não tô, cara, mas se eu for o tempo todo ficar analisando e tentando achar defeitos ou bandeiras vermelhas, eu nunca vou me relacionar. E você vai achar os defeitos, né? Então você É, vai ficar, pô. Assim como eu tenho também. Então eu me permito ser surpreendido positivamente pela parceira. Que top. E aí a pergunta complementar, é cara, a resposta não, mas beleza, tá se relacionando, mas ainda não é nada oficial pelo jeito, etc. Isso já te atrapalhou em algum momento no ponto de vista do seu posicionamento no digital? Tipo, pô, ele fala, mas pô, não vejo nada ele se relacionando, nem nada. Isso já te atrapalhou de alguma forma ou nunca te atrapalhou? Não. Até onde você viu, né? Quem questiona, cadê a namorada dele? É irrelevante porque quando eu tava namorando, postando, tinha Também gente que comentava, questionava. cadê a namorada dele? Tipo, a mulher fixada. Aham. Então o povo nem sabe, cara. E a pergunta que eu faço é, você me segue porque você tem interesse em mim ou no meu conhecimento? Não interessa. E eu só mostro pra elas o que eu quero que elas vejam. Quando você só vê o que eu quero que você veja. Teve momentos em que eu tava namorando e ninguém sabia. Então vai muito. Tem parceiras, por exemplo, essa que eu tô conhecendo, ela é mais discreta. Eu não sei se ela vai querer uma exposição. E eu acredito que uma exposição agora do meu próximo relacionamento, depois de ter bons fundamentos com ela, depois de ter conhecido a família, não realmente é, porque vai mudar a vida dela também. Quanto mais exposição eu tiver, e eu tô numa crescente muito legal, vai respingar nela. Então eu tenho um cuidado também com ela, entendeu? Exatamente. E isso que você falou sobre você tá interessado em mim ou no meu conhecimento. Isso é forte, cara. Olha que a gente tá nos infoprodutos. Mas de fato, tipo, cara, o meu papel aqui é ajudar. E isso eu tô conseguindo e tô fazendo com minhas alunas, com as pessoas que estão aqui me acompanhando. O restante, cara, você tá querendo saber demais da minha vida no sentido de, tipo, não preocupa com o meu lado pessoal desse aqui, não. Preocupa com o resultado que eu posso te dar aqui. É como se eu só tivesse autoridade pra ensinar ela se eu tivesse em um relacionamento. Então eu acredito que não faz sentido nenhum. Porque quando a gente para pra pensar, que autoridade ou propriedade você tem pra falar sobre isso, sobre a mente masculina? Bom, eu acho que eu sou um homem. Eu É falo isso. sobre o que o homem sente, pensa e quer. Eu não tô aqui pra falar
sobre todos os homens. Mas se você quiser entender sobre a mente masculina, da mesma maneira que quando eu tô com alguma dúvida, eu pergunto pra minha irmã, por exemplo, pra minha mãe. Larissa, o que você acha disso aqui? Tá. Ai, Guilherme, ela se sentiu assim, porque isso? Falei, caramba, olha como a cabeça da mulher é diferente. E ele falou um trem que é interessante até porque a gente vem mudando muitas coisas na forma de comunicar dos nossos experts. E uma delas, que a gente trazendo muito, principalmente na copy de tudo que é feito, é sobre essa visão que você falou, que tipo, na rede social, no nosso projeto, não é sobre o expert, é sobre a galera. Então sempre a comunicação é sobre você que tá ouvindo e não sobre muito mim ou eu, o que eu tô fazendo aqui. É como isso vai te ajudar você na sua situação que você tá hoje. Menos a minha história, mais a história de transformação do aluno, das pessoas que estão ali, etc. Que é meio que isso aí que você até falou, né? Tem um exemplo engraçado. Eu abro de vez em quando uma oportunidade para outras pessoas que querem saber o que eu faço no meu negócio aplicarem também. Eu abri uma mini mentoria chamada Sala 7. Eu abro a caixa preta do meu negócio. É, o 7. Sala 7. É onde você desbloqueia os 7 dígitos. E E aí tem uma mulher que eu fui tomar um café com ela e ela mostrando tudo que ela faz. Ela tem um corpo bem legal porque ela trabalha com essa área fitness. Ela desfila e não vende. Porque ela sempre posta ela, como se ela fosse o exemplo da mulher que a aluna quer se tornar. Como você acha que as seguidoras enxergam ela? Que não vai conseguir chegar naquilo lá, alguma É coisa inalcançável. assim. Tipo assim, é muito distante. Aquilo que era pra inspirar tá intimidando. Ela, como que você acha que eu ajusto isso aqui? Você vai treinar, você não tem que mostrar que você é gostosona que você tá treinando. É um vídeo seu, um story, falando assim, amiga, eu tô indo treinar. Se eu acordei cedo e posso, você também pode. Não é mostrando o resultado, é mostrando o processo, a jornada. Então eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, principalmente em marketing digital, o cara quer mostrar só o carro top, a casa top, mas não mostra o que é interessante realmente. Galera, tô subindo uma campanha aqui, nem sei se vai dar bom, mas eu vou arriscar minha ficha nisso, naquilo, porque eu entendi isso aqui do meu público. Testa aí também. Sim. E depois, galera, tá vendo esse resultado aqui? Clica aqui em Saiba Mais que eu vou te mostrar. Não, galera, tá vendo esse resultado aqui? Cara, foi por conta de um ajuste que eu fiz na copy. E eu percebi que isso aqui tava travando totalmente aqui o desenvolvimento da minha campanha, o CTR tava lá embaixo. Mas experimente isso aqui. Se der certo pra você, você me avisa que a gente desbloqueia o próximo passo. Olha a diferença. Sim. Então eu convido você pra viver comigo a jornada, entende? Caramba. Tá vendo? São aulas de Aulas, como aulas ser e aulas. especialista, cara. Exatamente. Deveria Entendeu? lançar um curso disso aí, cara. Não, porra, tem muito Mas especialista uma que tá precisando de Mas uma dessas coisa aulas, cara. que pessoas do seu nível que você já tá hoje tem sempre existe um padrão do tamanho do que você tá hoje de pessoas que a gente já convive, projeto que a gente já entrou e tal, que é todo especialista que jogou o jogo lá atrás de fazer as coisas tem uma mentalidade totalmente diferente pra mostrar isso. Então o fato de você ter lá atrás feito dropshipping, ter botado a mão em tráfego provavelmente e etc, te blinda, estudar do comportamento humano por conta própria, não vai depender de um copy ficar te passando o que você tem que fazer. Sim. Vai também ter é o que faz você no improviso, você numa hora real sua, conseguir moldar isso muito bem. Inclusive isso é uma das maiores qualidades que eu vejo de experts grandes e é um padrão dos grandes, como você e tal. Isso é massa de ver pra quem estiver vendo aí que for expert, que tem que estar alinhado com isso aí, não esperar só de mão beijada do estrategista, ou do copy, ou de uma agência, que, cara, o projeto é seu, você tem que ter noção dessas coisas todas, né? Sim, Isso é muito inclusive foda. um recado pra você, estrategista ou fantoche preguiçoso. Cara, vocês têm que parar de transferir a responsabilidade pro estrategista, cara. Deixa de ser preguiçoso, vai viver o seu processo. Não existe nada mais gostoso do que você ver uma ideia que você teve, você executar junto com o seu estrategista ou sem o estrategista, validou, leva pra ele que ele melhora. Agora vocês ficam com essa bunda mole só porque você fez um 6 e 7. Cara, Se não ilude achando. com isso não, porque não é sobre faturamento, é sobre missão. É sobre você chegar em um certo nível de faturamento e pensar, como é que eu posso ir além? Por exemplo, o que eu já faturei com relacionamento, não é que não tem limite, mas é que o meu tesão é para outras coisas agora. É para um Sim. produto físico, é para atender empresas, é para fazer evento, é para gravar em outras línguas, é para rodar o mundo. Eu vou ficar me limitando em funil de vendas, em lançamento, cara. Abre a mente, porque quando você dá certo com uma pessoa, um estrategista, em um infoproduto, você precisa entender que aquele é um braço do seu negócio.
É uma das coisas que você pode fazer para monetizar. Agora imagina esse seu estrategista em outras frentes de negócio. 1, 2, 3, 4. Se expande, entende? Isso é uma noção muito foda, porque mas é porque foi construído assim também no mercado digital como um todo, que tipo assim, o estrategista vem para fazer um lançamento, então fica naquela pressão, tipo, cara, vou fazer uma ação de vendas. Quando você traz um projeto, uma pessoa junto ali, para o projeto do X principalmente, que vê tudo como um negócio e não só como um pico de faturamento, pico de venda, ele começa a ter outras frentes para criar, para ajudar de fato o expert a crescer em outros lados, que é o seu caso. Pô, agora você tem na sua equipe tem uma agência, como é que funciona? Eu montei meu time. Você montou seu próprio time. Sim. Então você também é o estrategista junto, Também e aquele junto. negócio todo. E aí, tipo assim, isso facilita muito, eu acredito, um time interno, porque todo mundo pensa em como fazer o seu nome chegar em mais lugares, da forma que você pensando, do jeito que você faz. E hoje todos os seus produtos são perpétuos, como é que eles são? Você faz lançamento ainda, você continua fazendo lançamento? Eu gosto muito do perpétuo só, lançamento bem de vez em quando, até porque a minha energia não tá no infoproduto mais, né? Sim, você Está já tá em expandir a marca. Então esse é um game que, se as pessoas não se atentarem agora, cara, vai morrer. Essa é a minha visão. Porque é um faturamento que ele é limitado. Não, e um às vezes ciclo que- imprevisível de muitas Imprevisível, é formas. montanha-russa, e você tem que Montanha-russa. estar sempre buscando gente nova. Exatamente. E tá cada vez mais difícil trazer gente qualificada, porque tá tudo muito caro no sentido de anúncios. De anúncio, claro. Então o expert, ele tá tendo que rebolar para equilibrar o orgânico com tráfego pago, e aquele expert que não tem audiência, ele sofre muito mais, porque coloca tudo na mão do tráfego e tá tudo muito caro, e aí não vem lead qualificado, a conta não fecha, ele se frustra, e aí ele vira pro estrategista e... Aí o Exatamente. estrategista, você também, e aí, cara? Por isso que eu falei pra ele, cara, tem a mentalidade de abrir a mente pra outros tipos de negócio, entende? Pode falar. E um dos pontos que eu vejo muito que é interessante ver a mentalidade mesmo de... Não, eu não falo nem especialista, mas colocando você empresário, como empresário, e principalmente essa questão que é um problema, como você falou. As pessoas olham, eu quero vender curso, eu quero ser famoso, mas é assim, você tem que me fazer. Aí a gente às vezes olha aqui e fala assim, cara, mas não é um milagre, a gente tá aqui para potencializar o seu negócio, mas se você não tem um negócio, se você não tem nada, não tem carisma, não tem disposição, não tem... Pô, não vou moldar você, senão... Não, na verdade é tipo, a gente vem pra potencializar, mas na verdade a gente vem pra discutir coisas. A gente não é só pra potencializar, é também tipo, cara, se isso aqui tá ruim, o que nós vamos fazer e tudo mais, melhorar. Só que o cara sempre quer falar assim, beleza, faz o que tem, fala o que tem que fazer, eu vou fazer aqui. Que vídeo que eu tenho que gravar? Só me fala que vídeo que eu tenho que gravar. Só que o cara não Cara, quer aprender a por gente- conta própria, uma forma dele se comunicar melhor. Que às vezes o estrategista nem tem esse conhecimento de fato de oratória ou de comunicação, entendeu? Então o cara fica preso nisso aí e aí é foda. Nós passamos por uma fase, né, de... quando você começa, você tem certos especialistas e tal, e jamais falarei mal dos meus especialistas que já passaram na minha vida. Amamos todos. Amamos todos. Mas a gente identifica muito isso quando começa a desenvolver e crescer, que é essa habilidade que você demonstra, que é tipo, cara, é mais do que ficar esperando ali a pessoa. Até porque o negócio é seu, né? O negócio é a sua imagem, Sim. é o seu nome, é você que tá... A missão é sua. Por mais que a nossa é de estar ali junto, de estar desenvolvendo, a missão de transformar as vidas é sua, o propósito ali. Então, querendo ou não, você tem que desenvolver isso e tem que ir cada vez amadurecendo mais. E pensar sobre isso como empresa é um negócio que eu falo que é o amadurecimento que o mercado digital ele vai adquirir. Que é largar de ser aquela coisa, vamos colocar tráfego ali, vamos colocar o dinheiro e voltar dali, vamos pensar num lançamento, vamos pensar num negócio, Cara, o que é que tem, como vai se estruturar, o que é um time, como que vai ser feito isso, o que é essa empresa daqui tantos anos, quais são as abordagens que dá para fazer. E eu sinto que muita gente está saindo e rodando, né, no mercado por causa disso, cara. Porque, assim, eu acho que ele se profissionalizou e tá se profissionalizando cada vez mais. Por isso que tem tanta gente que tá lá sofrendo e tá ali, tipo, e aí, e agora? O que que vai fazer? Inclusive as pessoas têm que ser racional hoje. Sabe por quê? O preço do lead vai acontecer o quê?
ano após ano. Vai Subir. Isso é uma certeza. Mais do que a morte é que o preço do lead vai subir. Só que você não consegue aumentar o preço do produto na mesma proporção que o preço do lead sobe para compensar isso aí. Tipo, beleza, eu vou manter as pessoas, elas vão pagar mais caro. Porque o espectro geral do Brasil, como um todo, não permite que você cobre mais caro. Então, se você está aumentando o preço do lead, você não consegue cobrar mais caro. Isso dificulta você trazer mais pessoas, vai uma hora dar muito ruim. Sim. Então, as pessoas esquecem de pensar nas contas. O digital é muito... Como tem muita margem, muita gente, muito acontecendo, as pessoas não param de fazer conta. Então, vamos fazer, vamos acontecer e no final das contas, a conta não fecha. E não só no digital, em qualquer tipo de negócio. Sabe por que o empreendedor, ele chega um momento em que ele rala, se doa e estagna? Por quê? Porque ele não enxergou que existe uma mesa melhor do que a dele com uma cadeira vaga. Então, quando você fica na sua mesa e você não abre para outras oportunidades, você não investe em estar com pessoas que alcançaram resultados maiores do que os seus, você vai ficar sempre ali, você se frustra e começa a tentar encontrar culpados pela sua falta de responsabilidade com o seu próprio negócio. Porque quando a gente parar para pensar, a culpa não é do gestor de tráfego que não viu que as campanhas não estavam dando bom e deixou foder com tudo. A culpa não é do copy que errou. A culpa é sua por não estar em cima, Sim. verificando tudo. Então, independente do negócio que você se encontra hoje, se você não tiver aberto a entender que a cada etapa do seu negócio, quanto mais você sobe, mais são portas de espaços que você entra, certo? Mas existe um insight, um hack que faz com que você rompa com qualquer porta. Sabe qual é? Qual? Deixar o ego na porta. Quando você deixa o ego na porta e você se conecta com pessoas com o coração aprendiz, às vezes a pessoa que você nem imagina vai te dar um insight que vai mudar a sua vida. Talvez você esteja assistindo esse podcast aqui, você pensa, esse cara é de relacionamento, mas agora o que eu tô falando com você é tipo, caralho, velho. Eu não tava olhando pro meu negócio, como uma missão de vida. Uhum. Porque do outro lado não são leads. São pessoas. São pessoas e pessoas conectam com pessoas. Olha a nova tendência de criação de conteúdo, Lo-fi, que é sem música, sem nada, só falar. Então, às vezes, esse expert, esse empreendedor, ele sempre quis falar algo de dentro do coração dele, mas ele se limitou ou se enquadrou em algo que a equipe dele colocou. Começa a falar como você se sente, começa a falar sobre a sua jornada, começa a contar sobre os seus medos, mas que você aprende com eles e esse aprendizado é o que eu quero ensinar pra você, que é meu aluno. Mano, você vira a chave aqui. Às vezes você extrai um corte de um vídeo desse, joga no Criativo e é o que, caramba, esse cara também passa pelo mesmo que eu, por isso que eu admiro ele. Caramba. E Gui, você acha que muito dessa evolução e dessa visão, como você falou, de é uma nova cadeira, é um novo espaço, esse foi talvez um dos motivos de, cara, você morou fora do país, você tá nessa nova vertente, você acha que isso te ajudou? Ou que pensando assim é que você foi, o que você vê essas mudanças que você faz e essas mudanças de ambiente, de locais, como uma visão também disso, de tipo, cara, deixa eu entender o que tá acontecendo em outros lugares, deixa eu sair dessa bolha aqui. É isso que você vê? Ou tipo, cara, não, eu fui mesmo porque eu tava pra curtir ali e tudo mais? Não, cara, eu acredito que o maior presente que eu me dei foi romper com as minhas crenças limitantes sobre mim mesmo. E quando você se coloca no desconforto, tava em um país que não falava a minha língua. Eu abandonei o ego do artista. Aqui o meu negócio em ascensão, podcast os maiores do Brasil, e eu sendo reconhecido na rua, e eu tô nem aí pra isso e fui pra um lugar desconhecido. Porque eu senti que eu tava perdendo a minha essência. Não estava sendo eu. Quando eu voltei, eu me conectei muito mais com as pessoas, tanto que você sentiu que eu mudei. Quem me conhecia antes gostou muito mais de me conhecer depois de ter mudado. E quem me conhece agora, pensa, esse cara é de verdade. Não que o antigo não era, Sim, mas era sim um personagem, entre aspas. Mas a energia que emana é diferente. É rapport imediato. A pessoa pode não gostar de mim, mas ela não vai questionar o que eu falo, porque é muito coerente, entendeu? Tem muita verdade naquilo que eu falo. Então eu acredito que sim, você se condicionar a mergulhar em si é o que faz a diferença. Às vezes nós achamos que vou ter que fazer uma mentoria com fulano, participar do mastermind e tal. Você chega no mastermind, o que o cara fala pra você? Se conheça. Conheça o seu negócio. Olhe pra você. Aperte seus parafusos. Elimine ruídos.
Então você pagou caro pro cara falar pra você olhar pra você mesmo. Uhum. Porra, faz o Pix pra mim, galera. Faz o Pix aí, pô. E é real. Tô te ensinando de graça. Quando vocês participam de Mastermind, né? Sim. Vocês sabem, olha o processo de imersão que rola nos Masterminds. O convite que vocês têm um com o outro de, pô, deixa eu olhar o seu negócio. É só você olhar, a gente não olha porque a gente tá no piloto automático. Que top, 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 top. E como é que tá esses planos aí de... A gente tava falando, você já pode falar para o público, parece que vai ter outra viagem aí, logo, logo. Como é que tá esses próximos planos aí de estar indo para fora, de estar levando o seu trabalho não só no nível Brasil, tudo bem que na internet você já leva, né, para outros países, vamos dizer assim, mas como é que tá esses planos de próximos passos, esses próximos passos aí no seu projeto? Então, agora em junho eu vou fazer um evento em Boston, Miami e Nova York, para brasileiros por enquanto, Uhum. com a AI daqui uns dias. Já. exatamente. E aí em outubro eu volto pra minha turnê na Europa. E são 12 países ali. Vai ser bem legal. Cara, que top. Tá sendo incrível essa experiência porque a gente entende a dimensão do que a gente tá fazendo, né? Do trabalho. E eu me sinto muito grato, cara. Só gratidão, cara. Não Cara, tem... eu tenho uma pergunta diferente, talvez. Porque a sua jornada, ela tem uns pontos interessantes que é o seguinte. Você era cantor, certo? Antigamente. Qual que era o seu sonho de ser cantor? Quando eu era cantor, É. ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E você conseguiu fazer isso, né? É, não. Sem ser cantando. É, exatamente. Sem Eu já ser pensei cantando. sobre isso. Você tá fazendo shows, Só você que falou hoje assim. eu nem me importo com isso. Tanto que eu sempre, quando alguém pergunta qual foi a sua maior virada de chave, eu digo que o maior presente que o meu conselheiro me deu foi me ajudar a me desprender do ego de artista. Porque o artista, você já conheceu o artista, DJs, Uhum. cantoras. É incrível como elas nutrem uma ideia pra simplesmente alimentar o próprio ego. Elas contam uma mentira pra elas todos os dias só pra se sentir importante. Tipo, E esse é um problema que a audiência causa em muitas pessoas, né? Porque elas começam a ser muito conhecidas, elas começam a achar que exatamente a alimentar esse é ego uma distorção da é realidade. uma distorção Você muito se grande da mata pra realidade. sustentar uma imagem que você não consegue carregar, cara. É. Eu digo que eu era assim, cara. Eu posso falar com propriedade. Você que é cantor tá assistindo, eu não tô nem aí. Eu era assim. Cara, eu cheguei em um nível, pra você ter ideia, que eu não queria pegar fila de balada. Porque o artista, ele tem privilégio. Você chega, tá no camarote. Uhum. Que direito eu tenho, mano, de furar uma fila ali, entendeu? Lógico que existem exceções, Sim. mas eu, dentro de casa, eu queria ser tratado como artista. Tipo, pela minha família. Ô, A minha mãe, irmã até ô, hoje. mãe, não conversa desse jeito comigo, não, porque você não tá sabendo que, ó, sou um cantor famoso. E é engraçado, a minha irmã, quando ela vê pessoas vindo tirar foto comigo, hoje ela entende, hoje ela admira muito. Mas na época, assim, no começo, ela, nossa, como assim? É só o Guilherme. É, exato. Pra pessoa que tá tirando foto, nossa. E aí, eu entendo a minha irmã hoje. Ela nunca me enxergou como algo diferente. Ela me enxerga como irmão dela. É. Tudo certo. E isso é engraçado. A gente às vezes sai com especialista e tal, e assim. E, cara, principalmente que a gente convive mais, né? E, pô, a gente sabe dos problemas, dos defeitos, do choro, das alegrias, de tudo. E aí você, às vezes, vai em um evento e a pessoa olha e fala: caramba, é você, deixa eu tirar foto. Eu fico pensando: caramba, velho, é aquela pessoa que a gente tava batendo Ah. papo ali e tudo mais. É a mesma coisa que eu brinquei com você, que a gente conversando falou, não, vem pra cá e tal. E aí eu tinha comentado com os meninos, eu falei, não, pô, o Gui tá fazendo um trabalho top lá no Instagram, deve tá lá com 700 mil seguidores, velho. O cara crescendo e tal. Aí de repente o Tafuri agora, irmão, ele tá com quase 2 milhões. Eu falei, caralho, velho. É o tipo mesmo assim, cara aqui? É esse aqui, vai. eu falei, caramba, velho. Não... E tipo assim, porque... Depois de um ano, né? Ué, é É, muito, eu dupliquei. muito rápido, assim, no sentido de. Ó, a trajetória que você contou. Mas, assim, isso quer dizer que tá dando certo, isso quer dizer que tá crescendo, isso quer dizer que tá desenvolvendo. E a gente que já conhece, vamos dizer assim, acaba nem tomando noção da grandeza, Nem eu né? tenho. É, Minha mãe esses dias veio falar pra mim, Guilherme, você tem noção do impacto que você tem na vida das pessoas? Eu falei, sinceramente, mãe, não tenho. É muita gente transformada, é muita. é. Eu recebo relato todos os dias, cara.
E como é que se faz, Gui? Aí Porque quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente fala sobre desenvolvimento, e brinco que assim, quem tem um bom relacionamento e quem tem um desenvolvimento vai te escutar, mas ele talvez vai comprar o seu curso ou não, mas não é aquela pessoa que vai ficar te mandando mensagens fervorosamente. Eu acredito que quem manda é aquela pessoa que tá com um problema ali, até por isso você ajuda. Como é que é o peso emocional disso, cara? Porque assim, você tem. Eu imagino que você receba mensagens muito tensas de vez em quando sobre momentos de vida da pessoa, sobre relatos e etc. Como é que hoje você faz para que, eu não sei se acredita na energia e tudo mais, mas para lidar com esse peso ali da pessoa que ela traz ou alguma coisa assim? Cara, antigamente eu absorvia pra mim, assim. Principalmente quando eu comecei a vender mentoria. E a gente, quando tá começando, a gente tem a síndrome do entregar demais, né? Síndrome de que eu tenho que dar resultado pra fazer valer aquele dinheiro. Mas eu entendi depois que eu posso ajudar ela até aqui. Daqui pra frente é com as ferramentas que eu entreguei. Então eu passei também a colocar o meu coração até aqui. Até certo ponto. Não entro mais no problema. A última intervenção que eu fiz foi com uma mulher que estava grávida. E ela, de tanta ansiedade, de tanta preocupação, de tanta obsessão pelo namorado, ela parou de comer e o neném estava desnutrido na barriga dela. Aí eu tive que fazer uma intervenção, fiz ela fazer um pacto com o bebê, de que primeiro era o bebê, depois o cara. E ela é muito ciumenta, muito insegura e uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida, cara. Caramba. E é um relacionamento difícil, porque ela é impulsiva. Então as ações impulsivas dela é que estragaram o relacionamento. Então não tem nem como eu convencer o cara de melhorar com ela, porque ela não se ajuda. Passava um dever de casa, logo em seguida ela fazia totalmente o contrário do que eu falei. Quando ela experimentou uma única vez agir com o meu direcionamento, o jogo virou e mudou. Mas antes a gente teve que fazer o pacto para ela cuidar do bebê. Por quê? Como eu tô muito próximo da minha irmã, da minha sobrinha, então eu peguei pra mim aquilo ali. Nossa, eu não iria me perdoar se eu não pudesse intervir ali, sabe? Mas é isso, tipo, eu sinto também, assim como elas, eu fico mal com a situação delas, mas eu deixo muito claro, é você que vai fazer. Meu trabalho é te entregar a ferramenta, entendeu? Meu trabalho é guiar, mas não tem como eu pegar Não tem. e fazer. E aprendeu já o Me blindar bloqueio, a blindar emocionalmente. emocionalmente sobre isso. Isso sim. Porque E você tem muito hater? Não, cara, você acredita que não? É de boa pra você, Não. assim. Tem um ou outro que quando tem um hater, é a mulher que não me conhece. é Aí eu, um. Ou é aquela assim, era seu hater, agora eu tô dentro do produto. eu já tive hater que virou fã, que Então. comprou produto. Sempre assim, às vezes vem um corte isolado, depois começa a ver as coisas Exatamente. e aí Por vai exemplo, fluindo. quando ninguém fala, só quer vender curso. Cara, eu gravei um especial pro YouTube, eu investi mais de 200 mil reais. Coloquei de graça no YouTube pra pessoa que não tem dinheiro comprar. Então, é o que eu falei, a pessoa só vê um corte e julga pelo corte, mas não tô nem aí, não preciso provar nada pra esse povo, não. É. É, E por falar no YouTube, eu vi que você tem um canal lá e tudo mais, até mais de 100 mil inscritos ali. E aí, como é que é do YouTube? O que você vê do YouTube aí? Porque seus conteúdos, eles, obviamente, você tem um tato muito bom ali pros conteúdos rápidos ali, vamos dizer assim, né? TikTok, Instagram, que é o que fez você crescer bastante, ter esse alcance todo. Mas e YouTube lá? O que você pensa sobre isso, seus novos projetos? O que você fez, o que você vai continuar fazendo? O que você vê da plataforma? É a única coisa que eu lamento muito da minha carreira, não ter focado no YouTube, cara. Lá Sério? atrás, você fala. Se eu tivesse focado a energia no YouTube igual eu coloquei nas outras redes, eu acredito que eu estaria muito maior. Porque o YouTube é algo que eterniza ali. E continua sempre entregando. É uma plataforma que traz leads mais qualificados, porque são pessoas que têm um comportamento de assistir vídeos mais longos e não são pessoas que estão viciadas em dopamina. Então eu acredito que TikTok, Kawaii, Instagram, muito rápido. Então a mulher vê um vídeo meu, daqui a pouco vê um vídeo de outro cara, de outro cara, de outro cara. No YouTube, ela vai pesquisar sobre um determinado assunto, ela vai cair no meu vídeo, se identificou comigo uma vez, acabou. E aí o YouTube. Ele é o cara que eu escolho pra mim mentorar. E, entendeu? cara, o YouTube é muito bom em continuar entregando
Tanto que assim, o meu YouTube eu não sou inscrito em canal quase nenhum. E, cara, sempre entrega os que eu gosto. Porque ele Muito sabe. fiel, né? É muito. É, porque, tipo, cara, ele Ele já vê acerta ali, eu demais o assisti, algoritmo. ele acerta muito o algoritmo. E às vezes aparece a hora que eu vejo, putz, esse vídeo tem 2 anos e tá aparecendo aqui pra mim, porque eu assisti vários do cara e E veio. eu vou te falar mais, uma coisa interessante, porque tem aquela até brincadeiras que casais, etc., faz de ver o explorar do Instagram das pessoas. Mulher com homem ali, principalmente, tudo mais, e aí tem aquela coisa sempre. Às vezes o cara tá com mulher no explorar e tal, tal. Mas eu acho que você conhece realmente alguém, abre no YouTube do cara. É verdade, cara. Tipo, meu Instagram é relógio, fisiculturismo, não sei o quê. Só que você vai no meu YouTube, Eu vi tem... pelo shape mesmo. Cara, Isso foi... Isso, se você entrar no Instagram dele, depois a gente vai entrar pra você vai. cara, é bizarro. É só os caras de cueca posando. Pô, é meu Entendeu? jeitinho, cara. E ele fala, e ele sabe todos os caras do Adoro, fisiculturismo. adoro. o Parece cara ladeirinha, de né? E agora você. Pela 20ª vez eu Porra. ouço isso. Porra, Esse podcast agora, deve ter umas 7 vezes já falaram isso. agora ele virou seu fã. É, porque eu Ele sou é bem... fã do O Ladeira. rapport dele comigo funciona Pode demais. crer. E aí, tipo assim... O Já Shape também converteu. tá. Não, o Shape e o Ladeira tá ele no. tá no projetinho, né? Ele tá ele melhor com mais que tempo, você, mais né? dinheiro. Então ele tem mais tempo. Mas assim, isso é massa, porque ninguém fala disso. Pô, e eu vejo, por exemplo, quando eu converso com o Gustavo, abre o Instagram dele, o YouTube dele às vezes. Você vê o que o cara tá... Cara, é diferente. E é o que você tá falando aí, o comportamento é diferente. E é ali que você entende, eu acho, o que o cara busca no dia, na noite dele, na madrugada, o que ele tá murmurando na cabeça, você vai descobrir no YouTube o que ele tá pensando de fato. É uma coisa que a gente deixa de lado. Até pra quem faz lançamento, pra quem tá no digital como venda ali e tudo mais, esquece Não, e disso. pensando na marca, né? Assim, se a Sim. gente vê muitas marcas que cresceram com influenciadores do YouTube, Sim, vamos gente. dizer assim. Os fiéis, assim, os mesmo, é os fiéis, caras do YouTube. Os caras não morrem nunca, Ah, assim. Marca de suplemento, aquela A Growth. Growth, acho que foi isso, né? Pô, foi, ela Focou pegou nos uns youtubezeiros. youtubers lá e assim, deu uma. E hoje, aí tem uma briga gigante pra quem é maior, mas assim, Mas tá no top 3 com tá, certeza. com certeza tá no. Eu vi, eu acompanhei esse boom. Aí, se você quiser, se já tem um negócio aí indo pra essa área, já começa já. Inclusive, isso aí que você vai falar, eu queria puxar um assunto anteriormente, que é o seguinte. Beleza, você falou o negócio de estar em outras cadeiras e tudo mais e tal. Mas pessoas, perfis, vamos falar assim, né? Do seu tamanho e tudo mais. Que tipo de portas já te abriram de negócios ou de situações que o fato de você ser o meu conselheiro que as pessoas conhecem, você viu que fez diferença ali na hora do network? Ou enfim, alguma coisa assim. Você lembra de alguma coisa específica? Eu, Guilherme, acredito que é muito mais sobre você estar com a sua mente treinada para enxergar oportunidades. E quando você entende o que você tem a oferecer, é muito mais fácil você se conectar com as pessoas certas de forma intencional. Eu acredito que o que falta para muitas pessoas é intencionalidade. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma puta audiência qualificada de mulheres. Uhum. Então, eu super faria match com uma Boticário da vida, com a Natura da vida, com algo relacionado à mulher, com Sim. salões de beleza. Então, eu sei que é isso. Eu vou me conectar com o cara que tem a maior rede de mecânica do Brasil? Não faz Por que sentido. não? Não é o seu público, pô. E esses caras que tem carro não tem mulher? Tem, mas. Ah, Mas eu não sei, hein? Eu também concordo me com você. fez, Não tem. me fez Eu coçar a sei, cabeça aqui. sabe qual que é? Ou seja, às vezes a pessoa tem uma puta arma na mão, mas não sabe usar. Então eu, Guilherme, que a única vantagem que eu tenho, sendo grande, entre aspas, é um acesso. Mas Sim. se eu gasto meu cartucho no momento errado, sem ter o que oferecer, porque o grande pra grande, tá, mas e aí? Também sou grande, o que você tem a me oferecer? Tá, beleza. Eu tenho. Você tem a sua audiência, ela é grande, mas Eu tenho a Eu minha, também e tenho. aí? E aí? Então é entender qual é a moeda de troca que você tem, que é muito valiosa e que o outro não tem. Cara, quem que você já conheceu que você falava assim antigamente? Caramba, era muito fã e que o seu trabalho chegou até a pessoa ou te possibilitou conhecer? Porque a gente sempre tem, né? Quando começa a crescer, não em audiência e dinheiro, em qualquer coisa, a gente começa a conhecer aquelas pessoas que antigamente a gente não fala nem fã, ou que a gente falava, putz, gosto bastante do trabalho dessa pessoa. Quem que foi alguém que você falou assim, cara, pô, eu admirava o trabalho, ou eu já acompanhava, e que
aonde eu cheguei me possibilitou a conhecer essa pessoa. Tem alguém que você fala assim, putz, essa aqui me marcou. Cara, tem... Oh, tem história boa aí, Mas tem aí, história quando você boa falou da aí. professora pélvica lá, da pélvica não, era Fisioterapeuta da pélvica. pélvica. Eu só lembrei da Caixa Damasceno, sou muito fã dela. Falei, cara, se eu Por que conhecesse ela- será? Aham, Cara, pai estudado, né? aham, não, Ué, hoje ele- o know-how que eu tenho hoje é pelo estudo, pô. entendi. Não, o Tafuri é um concorrente seu, você não tá entendendo. No segundo ano do ensino médio, ele Fala escreveu um dele, livro. Fala dele, do meu livro aí. Ele escreveu um livro de relacionamento. Mas eu fico pensando, pô, nisso aí, se caso fosse ela, não sei. Pô, é muito foda isso. Tipo, você conhecer uma pessoa que você admira há anos e Ah, tal. a Kátia eu conheci. Pô, É uma foda. delas. Algumas atrizes da Globo. Aham. A carinha que ele Pô, o cara vai fez. se enrolar aqui. A carinha Não, que ele fez. conheci ano passado. É, É, entendeu? É, Ué. tá agora- tudo certo. É, gente, ué. Às Todo mundo- vezes, quem ele está conhecendo tá na novela. Ou não tá na novela. Não Ela tá, é a porque protagonista senão. da minha vida. Aí, ó. Toma essa então. Mas ele falou que ela é low profile. Ela é... Ah, é. Eu tem já ela, tinha. aham, já É tô isso, é aqui. isso, faz aham. parte. Bom, deixa eu ver aqui mais. Alguns cantores. De todos os caras do marketing que eu gostaria de conhecer, eu me frustrei com todos, assim. São uns caras Sério, meio cara? bosta, assim, é. Com a parte de De pessoa. de pessoa deles. É. De não abrir pra conexão e É, tal. hoje eu tava conversando isso com. A gente tava conversando com a Cop ali e tal. E aí ela. Passando um pouco sobre o briefing de lançamento e tal. E ela. Gustavo, quem que você admira no lançamento e tal? Aí eu falei. Chat GPT. Aí eu olhei pra ela e falei assim, cara, tem pessoas que eu acho ótimos profissionais, mas a gente tem um problema, que é não conhecer seus ídolos, né? Porque você dá você fala, putz, velho, Uma brochada. não precisava ser assim, Tem entendeu? um cara que eu não conheci ele ainda. Mas que eu sempre fui fã. Eu sempre fui fã de Angra, né? Já ouviram Angra? Aham. Uma banda de metal do Brasil. E é o Edu Falaschi, que é o ex-vocalista do Angra. E um dia eu tava fazendo uma live, assim, eu tava tomando um vinho ouvindo Angra. E uma das minhas seguidoras falou, você tá ouvindo Angra? Eu falei, tô, sou fanático e tal. Eu não sei se ela encaminhou a live pro Edu. O cara entrou na minha live e começou a me seguir, cara. E aí Imagina você o já, seu ídolo da caralho. infância. É totalmente aleatório, né? Sim, Mas é o meu ídolo. E é uma coisa, por isso que eu perguntei. É uma coisa que, sei lá, por mais que todo mundo fala, putz, eu já sabia que eu ia ser grande e tudo mais, vamos e convenhamos. No processo, tem muitas horas que a gente fala, cara, eu não tenho certeza que vai, etc. E é legal de pensar assim, cara, sei lá, quando eu escutava Angra, por mais que eu achava que eu ia ser grande, eu nunca imaginei que ele iria me seguir, que ele saberia quem eu era. Por qual motivo o vocalista do Angra, o ex-vocalista, vai me seguir um cara, mentor de relacionamento? Na minha cabeça, aí eu percebi que ele é humano, mano. Ele é uma pessoa. É, Pô, cara, esse exatamente. cara é legal, curte meu trampo ainda, eu vou seguir ele. Mandou áudio pra mim, Que tudo. da hora, cara. Ah, divulga nós aí e tal. Não, se você não quiser, não precisa também não, porque você tem muito seguidor e tal. Eu falei, o cara é muito maior do que eu, tipo. Caramba, É. cara, que da hora, da hora. E é isso que é bom de ver, porque são coisas que acontecem que jamais. Você sempre pensa assim, pô, não, eu vou ser grande. Mas você não fica pensando nos indiretos, né? Que pode acontecer. Tipo, cara, Depois eu eu conheci conto pra alguém que eu vocês sou algumas. fã. Depois eu conto pra vocês. Ah. Teve uma que me chamou numa crise do relacionamento dela. Foi polêmica no Brasil inteiro, assim. Olha Desligar as câmeras agora. Desliga as câmeras agora que nós vamos. Pra quem, se você tá pensando, Digita e nos se comentários você quem você quiser, acha que é. se você quiser saber quem são essas pessoas, quem são essas famosas, você vai digitar aqui embaixo, cara, faça o segundo episódio com o Gui pra ele contar Só quem são. polêmicas. Mas antes já dá o seu Só- like aí, porque senão não vai ter segundo Epi- episódio e nós não vamos contar pra ninguém. esse Episódio só de polêmicos. Inclusive, antes de eu fazer a próxima pergunta, só queria fazer um adendo aqui. aqui. Ah, Fiquei chateado com você agora. por quê? Porque quando a Natasha perguntou qual que é o maior lançador, achei que você ia me falar meu nome, mas tudo bem, eu vou relevar. Entendi. Ficou pensando demais, eu falei, porra, não é moral? Não é soltar isso. Mas beleza. Ah, Mas aí a outra questão é o seguinte, a gente tá falando das coisas boas que acontecem quando tem muito seguidor. Já aconteceu alguma coisa ruim, ou seguidor assim, uma grande audiência, vamos dizer, já aconteceu alguma coisa ruim, relacionamento,
Alguma situação específica que, Já. porra, você falou, caralho, eu queria ser low profile agora pra não passar por isso. Ah, Acontece sempre, até hoje. Primeiro, quando eu vou conhecer alguém novo, uma mulher nova, eu sempre tenho que suprir a super expectativa que ela coloca em cima de mim. Do homem perfeito, do cara que sabe tudo de relacionamento. E às vezes eu só quero ser eu, mano. E às vezes você só quer trocar uma ideia ali. só ficar de boa. Aí não, eu tenho que ser aquilo. Já aconteceu de eu ficar com uma pessoa que era só pra sexo. E aí passa um tempo, a mulher começa a assistir meus vídeos. Aí ela vê as 7, Aí ela dos pensa. 30 dias lá de... Não, Aí ela pensa, mas ele não fez isso é comigo. tipo isso. Só que os dois queriam a mesma coisa no início. E depois ela, não, eu tô sentindo. Cara, elas falam pra mim o que eu ensino mesmo. Posiciona mesmo. É o mesmo- é a mesma script. Muito foda. Aí você fala, Não, aí de repente ela te manda uma mensagem que você fala assim, porra, mas você usou o meu script? Não, Nem já pra mudar? Já teve a mulher que eu tava conhecendo assim. Ela mandou um texto pra mim de um curso meu. Não, você tá brincando. É, mas depois eu fui olhar pra outra perspectiva. Pô, a mulher foi lá investir em conhecimento pra tentar fazer dar certo. No Top. início eu olhei com olhos já, nada a ver, mas depois eu fui, pô, que legal, mano. É. Pelo menos E ela tá se E, esforçando. o né? Gui vai Ela tá corrigir, e o Gui vai desenvolvendo. corrigindo. Não, já Pô, teve pô, uma que eu, você- teve uma que eu corrigi, não. É isso que é o certo. Eu corrigi. Se você mandar Pô, assim, a gente tinha alguma coisa, mas você Eu não mandou- sei se você comprou ou se sua amiga que te passou, Ou algum mas perfil não é dessa forma aí. ou algum perfil replicante também. Mas teve deve ter demais. também, uma coisa que é chata, é que sempre quando eu tô com amigos, assim, eles falam, ah, é o Guilherme, meu conselheiro. Não, eu falo, não, fala que só que eu sou o Guilherme. Não fala que eu sou meu conselheiro. Por quê? Quando olha o Instagram, muda na hora o comportamento exatamente. De Interesseiros, qualquer pessoa muda, cara. Quando eu falo, o que você faz? Ah, eu tenho uma empresa que atua na área da saúde mental. Pô, que legal. E pronto. Aí a pessoa se conecta comigo. Massa. Agora, quando fala quem sou eu, irmão, acabou. Ah, nossa. Ah, não, ele tem 2 milhões. Ah, sério, ah, que legal. Como é que é? Aí eu tenho que estar no podcast. Outra coisa que acontece, todo date meu, sem exceção, é como se fosse um podcast. Primeira pergunta que me fazem, como é que você começou? Aí eu tenho que... Aí você vai. Eu tenho Aí você script manda o link do pronto. Plugcast. Não, é foda, velho. Agora. Não, agora contar. você vai falar assim, galera, você saiu. Mas como é que você começou? Olha, tem um episódio de um podcast Foda. que eu conto isso. Aí ela vai falar assim, mas não tem ponto negativo, não? Você fala, inclusive nesse episódio, você Parabéns, pode. você faz sabe, parte dele. ó, ou você manda, já sei. Agora não vai acontecer por quê? Porque ele Porque tá... ele tá Encaminhando engatilhando aí. ali. Tá engatilhando. Quem sabe no Mas próximo episódio eu não vou estar com ela aqui. aí, ó. Aí, ó. Lei da atração. Entendeu? Lei da atração. Já Esse tem lugar que. está vago Esse esperando lugar já pra está acontecer. vago esperando. Lá, Já. que ela é low profile. É aqui, ó. Ah, exato. Ela é low profile. Não, mas ela pode fazer. Ela vai acostumar e tudo mais. Às vezes ela... Ela é empreendedora também. Então, Ah. aí, uma hora ou outra, às vezes... Não, ela não precisa se posicionar, mas ela vai acostumar a ser mulher de figura pública. É, Entendeu? Aí, ó. E isso aconteceu com um amigo também? Que a gente fala muito amigo? com o fato de você ter crescido assim, você viu que mudou a relação de suas amizades com essas coisas, Não com que isso aí, sempre fui um cara de poucos amigos. de boa. Sempre foi poucas ideias. É que quando você trabalha com música, você já fica distante, viajando. Então, os amigos daquela época permaneceram assim. Não da mesma forma, claro, porque a gente muda de ambiente, muda tudo, mas tem um carinho muito grande por todos, assim. Me veem como o Guilherminho. Ainda Aí, bem, essa é é. a parte boa, né? Quando você volta, talvez, pra cá, pra essas cidades que você conviveu muito, você encontrar essas pessoas que você não tem que ficar tendo que ficar fazendo podcast. Fazendo ou, média, né, também. Fazendo média, Os cara porque querendo ou não conhece. também faz Um amigo parte meu falou também assim, do você jogo. mudou, hein, mano? Eu falei, graças a Deus, mano. Lascado, quebrado, tinha dinheiro pra nada. Olha o cabelo, Porra, como é que ainda tá, bem, pô. pô. Meu Deus. Não, vou mostrar uma foto minha pra vocês antes. Você tá entendendo, não. Que eu, É outra lembro de ser, pessoa. eu lembro de ser cantor, Gui. Pois é. Eu lembro, cara. Joga na tela aí. Não, outro Pô, eu tô CPF. curioso pra saber, Era às vezes eu outro já CPF. vi também, pô. Cara, você cantava, eu lembro, assim, 2000 Você tem que idade? Ele é 27. mais novo. Não. É. Mas saía Você cedo. pegava aqui quando... Eu lembro 2000, sei lá, 2012, não, 2013, sei lá, 14, não era Instagram uma época começando que ali. você cantava essa época, eu lembro de... Toquei guitarra com Matos e Matheus. Cara, Dupla. Mas era cantor de quê? Era... sertanejo. Sertanejo mesmo? Pop que a gente- rock, até funk eu já cantei, cara. É o corre, né? Não tem É o jeito. corre, filho. Vou fazer o que as pessoas querem ouvir. Não, É foda. e ainda fala que não, foi só postar o vídeo ali, foi fácil. Ah, não sabe essa trajetória toda, Exatamente. até do Nossa. carro quebrado.
Do carro que vendeu por R$1.000. É. Acho que a minha irmã tava falando. Falou, Guilherme, você lembra? Não, era o meu cunhado. A última vez que a gente foi em algum lugar, ele falou, pô, agora você tá num carro diferente e tal. Tipo, hoje eu tenho uma BMW, né? Então ele fez o comparativo ali do Fiestinha arrebentado, hoje você tá de BM. É doido, assim. É da Às hora. vezes você nem ter. percebe, aí quando alguém fala, você, puta, é mesmo. É. Tinha É. Fiesta. Não, mas eu percebo, todo dia eu olho ela e eu agradeço a Deus. Você Ele fala, "Pô, caralho, é isso. É, essa aqui é o que eu merecia. sim. E só um detalhe aqui que eu fiquei curioso. É porque eu tô- curioso, né? eu tô curioso, não, aqui. É. Desse evento que você vai fazer online. Cara, porque eu fiquei curioso com até o preço do evento. Tipo assim, lá a nível estratégico. É um evento que você vai fazer online de R$1.500, pô. Não é uma coisa que a gente costuma ver. Assim, Vocês logo costumam ver o quê? Caramba. Pô, às vezes uma imersão com preço um low ticket, às vezes, Ah. pra fazer. Uhum. Não diretão, assim, esse valor. Não, mas esse é presencial, não? Não, esse aqui é online, Online. 100% ao vivo online. Caramba. Foda. A pergunta é por quê, né? É. Eu devolvo, por que não? Sim, mas visando posicionamento, o que já vai. Já tem essa mudança de tipo, porque a gente tinha debatido antes sobre, cara, eu percebi que o meu público, quando ele tem um problema feminino, ele tem um poder aquisitivo menor e tudo mais, eu tentei vender um ticket mais alto, já é visando esse novo formato de fala, saindo um pouco do relacionamento, ou o que é? Ou Já tipo, sai. cara, eu só tô testando mesmo Não, já e... sai. Esse já sai. Já teve o low ticket antes disso. Disso. Então Aham, já tem uma galera que já entrou nessa sim. imersão. Eu coloquei no perfil para que sempre aparece alguém e tal. Mas essa imersão ela se chama Raiz e Realeza. E a gente trabalha alguns pilares aí. Primeiro, o reencontro com a identidade dela. Segundo, como fazer o homem se apaixonar. É um dos pilares só. Terceiro, 3 tipos de beleza que a gente vai trabalhar: beleza espiritual, emocional e estética, imagem de alto impacto e gestão financeira. Então eu vou na raiz do problema dela, de todas as questões, ressignifique, devolvo para ela o trono da realeza. Porque uma rainha, ela não precisa abrir a boca para provar o seu valor, ela só chega. Então essa imersão é por isso. E a mulher que ainda não está no momento de participar da raiz e realeza, ainda é uma princesa. Essa é você para tem- rainhas, entendeu? Caramba, Massa. da E hora. todo o processo é com você, dessa imersão. Você traz gente convidada. Não, tem convidado. tem Essa convidado. tem 3 mentores convidados. Massa. Vai ser um dia inteiro. Um dia Olha inteiro. que legal a imersão. Começa às 9 da manhã, acaba às 17. Online. A gente faz pausa pro almoço. É o mesmo conceito do evento presencial, só que eu coloquei online. Antigamente eu fazia dia 1 comigo, dia 2 com tal mentor. Eu falei, por que não uma imersão mesmo? Imergir comigo em um dia de conhecimento. E tá funcionando bastante. Isso, Caramba. Como eu falei pra você, o funil de entrada é o low ticket de 47. Hoje tá 47, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, talvez esteja mais barato ou mais caro. É o custo de ser quase. E aí ela vai para outro infoproduto que é a mulher que ele não esquece. Online é sempre essas imersões. Hoje é raiz e realeza, pode ser que amanhã seja outra coisa. Eu sempre vou fazer essas imersões ao vivo com elas, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, entendeu? E você já decidiu onde você vai fazer? Porque a gente conhece um estúdio, e se você quiser fazer no estúdio, essa Ô, imersão. obrigado. Tá vendo? Pô, O vou cara, tá, o vendedor já. vou tá em Alphaville, cara. Ah, você vai estar guardado demais. Senão seria uma honra fazer aqui. E hoje você tá morando lá em Alphaville? Tô morando lá, fazem 2 meses. Aí você tava onde antes? Tava na Europa. Tava lá Tava em Viajou, Portugal, tava em... Portugal. É porque Fui sua pra trajetória Londres. foi Curitiba, depois você foi pra Santa Catarina. aí você Floripa, foi- depois Uberlândia, Curitiba, depois São Paulo, depois Europa. Pô, foda isso, hein? Na verdade, eu voltei em Florianópolis e Curitiba pra ressignificar. Porque em Floripa eu voltei porque eu tive episódio com meu ex-filho. Sim. E eu associei a cidade a algo ruim. Então eu voltei a morar lá só pra tirar isso. E em Curitiba eu prometi pra mim mesmo que quando eu ganhasse dinheiro eu ia voltar lá e morar no melhor bairro. Então, por isso Da que eu hora. voltei. Fui ressignificar, entendeu? Massa. Top demais, top demais. Quase História- um nômade milionário. Cara, um nômade com propósito, É. com o propósito de levar a palavra. E agora tá levando pra vários países. Cara, muito top. É bom. Eu falo que o legal de fazer os podcasts é que às vezes a gente tem conversas que nunca para ter. Tipo assim, por quê? Por mais, eu já conhecia um pouco da sua história, já falava, a gente mas nunca para, tipo, cara, deixa eu entender
mesmo. Como é que é? Como é que É. foi e tudo mais, e com uma cronologia, né? Tipo, putz, começou aqui, eu já conheci algumas partes da história, mas é muito top ver, e Obrigado. muito top ver aonde você está chegando, aonde você quer chegar e onde você vai chegar, tenho certeza Sim. disso, e é muito top escutar isso aí. E acho que é esse, né, Tavis? É. Deixa eu... Destrinchamos muito da vida do Destrinchamos meu Por conselheiro. episódio do meu 1 tá bom. conselheiro, episódio 1. Ó, parte Ó, 2 vai ter. O que vai acontecer? A gente tem algumas tradições aqui. Apesar de que, pô, com ele é foda falar, né? Fazer, mas, né? A gente já tem essa já tradição. tem. Quando a gente fez o primeiro episódio, cara, nós que sempre do backstage, né? Eu sempre vi, eu sou um cara que consome muito YouTube, como eu falei, e eu sempre tive aquela vontade. Cara, se gostou desse conteúdo? Já deixa seu like, comenta e etc e tal. E eu via isso e falava, cara, um dia eu quero falar isso. Um dia eu quero falar isso. E o primeiro episódio do podcast, eu falei, caramba, eu vou poder falar isso hoje. Que da hora. E aí fez. No segundo episódio, já veio o convidado. E aí eu falei, pô, mas talvez não seja só a minha vontade. Talvez seja a vontade também de outra pessoa, porque a gente chama pessoas que têm audiência, ou empresários também que não necessariamente tenham. E eu falei, pô, vou dar essa possibilidade para o convidado. E aí começou uma tradição da gente pedir o convidado para fazer essa chamada e tudo mais. Entendi. E aí, por mais que eu sei que você já tem canal e já fala isso e tudo, eu queria te pedir para olhar para a câmera lá e fazer a chamada para comentar, curtir e compartilhar esse vídeo aí para um maior número de pessoas. Te seguir também. Muito bom. Bom, para você que tá aqui assistindo o Plugcast, chegou o seu momento de retribuir isso aqui que a gente entregou para você. Porque aqui atrás, vocês não estão vendo, mas tem uma equipe gigantesca, tem câmera, tem microfone. E para que esse podcast traga mais convidados como eu, que eu tenho certeza absoluta que você vai entrou nesse episódio e saiu diferente, Com toda certeza. acredito que o mínimo que o canal merece é você se inscrever, dar um like e melhor do que isso. Tenho certeza absoluta que enquanto eu falava, você lembrou de alguma amiga sua, de alguma mulher. Você vai compartilhar esse podcast com ela e falar assim, amiga, esse aqui é um presente que eu estou entregando para você. Ok? Caramba, Top o cara, demais. quando ele tem a experiência é diferente. O cara tem um ele background, tem o vai ter um background know-how. de falar. Cara, Cara, juro pra você, se a gente pega esse episódio meu e separa em cortes, dá um curso. dá. Eu entreguei muita coisa aqui sobre Sim. visão de mundo, sobre se enxergar, sobre enfrentar seus medos, sobre se arriscar. Sobre especialista, mercado, Copy. sobre copy, sobre Viagem. desenvolver viagem. Cara, foi. Isso Ela mesmo. pacotar Completo. vendendo PLR. Ela, A ideia daqui a não, pouco hein? o cara tá transcrevendo, falando assim, aprenda. Transcrevendo. Não, outro presente então pra você que tá assistindo, principalmente você mulher. Você vai correr lá no meu perfil agora, meu conselheiro, e vai digitar a palavra ERA em qualquer vídeo meu. Eu vou mandar um presente pra você no direct. Olha só. O cara já vem preparado. Ele já vem preparado. Cara, e obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Imagina. Deu certo. A gente já tava combinando há algum Finalmente, tempo. E eu falei, cara, eu não sei quem tá com a agenda mais corrida, mas eu tenho certeza que é ele. Aqueles assim. Depois de um tempo a gente vir aqui bater esse papo, é muito bom. De verdade, é bom ver esse crescimento. É igual eu falei, por mais que a gente acompanhe ali nas redes sociais, a gente vai vendo, quando a gente encontra e vê todo esse crescimento pessoal, esse crescimento empresarial, é bom demais. Pode ter certeza que eu fico feliz e ter tirado esse tempo aí pra estar com a gente é muito bom. Tamo junto. Tamo Foda junto, demais, meu demais. irmão. Pode demais, tamo junto. E Qual aí, que é o nome do rapaz ali? o Caio. Abração pro Caio também. Obrigado, viu, Caio? Aí, Vocês ó, não estão Caio. vendo, mas o Caião tá operando as câmeras aqui. Caião comanda tudo. Muito bom, gente. Obrigado, valeu e até o Valeu, próximo turminha. episódio.